A paz, gente, boa noite. Estou esperando um pouquinho a rede social ir avisando que eu estou entrando para a gente começar a falar. Enquanto a rede social vai avisando as pessoas que a gente está entrando, lembrando que a live de hoje o tema é como abrir ou como regulamentar o seu trabalho autônomo aqui no Japão. A gente vai falar hoje com a Michelle Yamashiro, tá? Ela vai dar atrasado uns minutinhos, então aproveito para dar uma introdução aqui. Bem, para quem não conhece ainda nosso projeto, oi Rani, para quem ainda não conhece esse projeto, nossos projetos, tanto de profissões quanto de informações, é para fazer com que a comunidade latina tenha mais informações. Nesse de informações que é de hoje, a gente está trazendo um profissional sempre para orientar vocês, ainda mais para quem é autônomo ou quem quer trabalhar, né, de autônomo, como que eu posso legalizar meu trabalho. A gente falou algumas coisas na live passada, conhecendo profissão e conhecendo um pouquinho ela, mas a gente vai falar aqui de novo, principalmente alguns detalhes que a gente achou importante, né, Ni, da outra vez, para a gente estar colocando aqui para as pessoas entenderem sobre esse detalhe de denúncia, de não denúncia, que, né, o pessoal gosta de fazer essas coisinhas, então a gente vai estar esclarecendo bem esses detalhes. Outro detalhe muito importante, segunda-feira, já avisando aqui, vai ter live com o João Douglas Gil, que é um especialista em fisioterapia, e a gente vai estar falando sobre lesões. Então, se você tem lesões de coluna, lesão articular, né, de ombro, cervical, joelho, não, você tem lesão muscular, qual tipo de lesão que você tem? Se você quiser entrar na live para começar a perguntar, tirar suas dúvidas para um fisioterapeuta, então aproveite na segunda-feira, às 20 horas, ele vai estar aqui presente. Ele não tem muito tempo, tá? Ele já está cedendo 1 hora, porque a agenda dele, ele já começa a trabalhar lá no Brasil, então ele cedeu esse tempo. Então a gente tem das 8 às 9 de live com ele. É bem pitária ali, certinho, porque ele tem, na verdade, ele não tem muito tempo. Ele sempre está em curso, sempre ministrando, então a gente vai ter esse detalhinho, tá? No final a Michelle já conseguiu entrar, então ficou mais fácil. Mas lembrando aqui outro detalhe rapidinho para as pessoas entenderem um pouco. Lembrando, gente, que a gente aqui da Natural, a gente quer informar. Então, a gente sempre vai estar dando opções e algumas informações para vocês. E na live de profissões é para mostrar que você pode sair do comodismo, tá? Que você pode começar a se informar e começar a estimular mais para você não ficar achando que a sua vida é só fábrica, tá bom? Então a Michelle entrou aqui, deixa eu aproveitar, já que ela já entrou, chamar ela para a gente introduzir aqui no... Tá bom? Então vamos lá. Tananana. Oi, Mia, eu pensei que você ia atrasar um Oi. pouquinho. Falou que ia atrasar. Eu falei, ih, tá tudo bem, vou enrolar um pouquinho aqui, mas já tá bem Ai, rapidinho. deu tempo. Então, tá bom, então. Então, primeiramente, bem, quem não conhece, gente, é a Michelle Yamashiro, que ela já trabalha com assessoria para legalizar o trabalho autônomo no Japão. A gente vai estar explicando um pouquinho. Desculpa, viu, Mi? Depois eu acabei, tá tão corrido que eu acabei esquecendo de te mandar, mas a gente vai pensando aqui, o que não der, você vai depois escrevendo, escrevendo ou vai respondendo depois para as pessoas, tá bom? Sem problema. Então, hoje você vai introduzir para a gente. Coloca rapidinho o que você faz para quem ainda não, que não assistiu outra live, já deixa. Gente, a live da Michelle falando de profissões é muito legal você assistir antes, para você entender o profissional que ela é, que eu super indico, ainda mais depois dessa live que a gente teve, que a gente conheceu mais ainda a história da Michelle. E também a gente vai estar falando um pouquinho agora de você que é autônomo, que tem seu trabalho. E aí, eu quero legalizar isso. Né? Então, ela vai estar se introduzindo rapidamente aqui. Mi, seja à vontade e muito obrigado por você estar aqui. Então, vamos lá. Boa noite. Primeiramente, desculpa, né, o contratempo aí. Eu tava buscando as crianças na natação, por isso que acabou atrasando um pouquinho. Mas assim, na verdade, o meu trabalho é nada mais nada menos que ajudar as pessoas que querem empreender a empreender da forma mais correta possível, né? Então, se a pessoa tem muitas coisas que eu já fiz, então alguns caminhos eu já sei percorrer, né, dependendo da área da pessoa, e alguns outros a gente vai ter que ir juntos, né, e descobrindo como que precisa ser feito Pesquisando. para deixar tudo certinho, né? Mas assim, o meu objetivo sempre é pegar a pessoa pela mão e juntos a gente conseguir deixar o negócio dela tudo legalizado. Então, o meu papel sempre vai ser essa parte burocrática de deixar o seu negócio legalizado. Tá.
Deixa eu fazer uma pergunta, que na verdade tinha várias perguntas, eu não sei se é mais fácil, se entrou perguntas para você aí, é que eu não sei se a Ani pegou ali também, mas eu vou colocar aqui, eu acho que teve alguma, a Ani falou, tem muita coisa que ela já respondeu, eu falei, então, ela já respondeu lá no perfil dela, mas a gente assim, entrou aqui no nosso, e aí como que faz? A gente também vai orientar rapidamente, né? Sim. Primeira coisa que as pessoas totalmente sempre perguntam, né? Ainda mais quando, lógico, nossos alunos sempre perguntam, falam, como que a gente faz? Eu sempre como que, lógico, tem agora esse detalhe de você já entrar com documentação para abrir, é que na verdade eu ia muito por essa mentora que eu tive anos atrás, logo quando eu cheguei, que eu falo, ó, faz esse 1 ano de declaração, vai anotando, vai pegando todos os detalhes para depois você chegar já lá na Receita, levar e ali ele vai te direcionar também, né? Que fica mais fácil porque aí você também já teve uma experiência, sabe? Aquele 1 aninho de você ver o que foi, o que entrou, o que não, se é isso mesmo que você quer fazer ou não. Mas tem muita gente que eu quero que você instrua, até eu sei que você já é para legalizar, mas tem gente que está começando agora. Eu tenho que logo de cara dar entrada na minha empresa ou realmente eu posso esperar esse 1 ano? O que você sugere? Já avisando, Michele, porque tem muita aquela coisa, eu vou te denunciar, sabe aquela coisinha de sabe, que é tão pequena. Então, por favor, isso em todas as áreas. Então, por favor, me oriente e oriente as pessoas, apesar que você já falou na live passada, mas que você está retomando isso para quem não assistiu. Bom, para quem vai começar, né? Por exemplo, igual agora, a gente já está na metade do ano para frente, né? Inclusive, eu recebi uma ligação hoje em relação a isso. Se a pessoa vai ser freelancer, diferente do que você vai fazer, artesanato, como agora falta pouco tempo para acabar o ano, por exemplo, se você vai procurar um órgão japonês, né? Como eu falei, na prefeitura onde eu trabalhava, foi assim que o próprio japonês instruiu. Então, você vai começar e você vai ver se isso vai girar, né? Se vai girar, se vai dar uma renda para você, para depois, assim como você falou, a pessoa já vai organizar a contabilidade, todos os gastos que teve, tudo que entrou, para depois, então, ir lá e fazer a abertura da empresa e fazer a declaração. A abertura da empresa, na verdade, tem a questão do azul, que eu sempre falo muito, que não cheguei a tocar nesse assunto na live Nada anterior, passar. porque não era esse o foco, mas eu sempre falo para as pessoas, quando abrirem a empresa, já de preferência abrir no azul, por quê? Porque quando a gente tem gastos, quando a gente vai abrir um negócio, esses gastos, esses primeiros gastos, quando é no azul, você consegue colocar esses valores, né, que você teve de gastos. E, por exemplo, o primeiro ano ficou negativo, porque aí você consegue deixar esse valor negativo, esse saldo negativo, você vai declarar com um saldo negativo. Então você não vai pagar nada de imposto. Se você fez o registro no azul, esse valor negativo você consegue abater no próximo ano ou até daqui 2 anos. Então, se 2 anos consecutivos você teve um valor negativo e você fez a declaração certinha, ficando com esse saldo negativo, quando você for declarar que você teve um lucro, você consegue pegar esse valor que você teve de negativo e jogar lá nesse valor que você teve positivo. E aí você vai pagar menos imposto. Afinal de contas, tem 2 anos que você está no vermelho, né? Então, Entendi. assim, são esses os pontos que eu falo São que é detalhes importante. que É isso. Que é importante você fazer desde o começo da forma correta, porque tem essas vantagens, né? Mas, eu não fiz o codinho, eu já estou trabalhando, eu estou tendo renda, só que é o meu primeiro ano, tá? É meu primeiro ano. Se alguém me denunciar, não vai dar em nada, gente. Não vai ter problema nenhum, né? Porque você é o seu primeiro ano. Por mais que a pessoa denuncie, o que vai acontecer? O Rock and Roll, dependendo do que você exerce, tá? Só tem que tomar bastante cuidado, o que eu falo sempre é isso. Se for por a parte de alimentação, principalmente, que é uma das partes mais que bichi, né? Por causa da higiene sanitária, essas coisas assim, aí sim você tem que tomar cuidado, porque se o Rock and Roll vier até o espaço onde você está trabalhando e fazendo as suas coisas e você não tem licença, aí sim você vai ter uma dor de cabeça. Mas assim, eles vão te orientar o que você tem que fazer, vão falar, então, se você para não arrumar. pode, para arrumar, vão te orientar. Então, assim, o que eu acho muito legal do Japão e de sempre por aqui, que às vezes a gente vê lá numa notícia, um estrangeiro foi preso porque estava exercendo tal coisa ilegal, tá? Mas para chegar a esse ponto, a É Receita que já ele está foi fazendo lá, muita coisa. a polícia, indiferente do órgão que recebeu a denúncia e foi lá fiscalizar, geralmente a Receita, né, ou o Roquendio, eles vão no local para verificar. A primeira vez, eles vão alertar.
E eles vão falar, a pessoa, por exemplo, se você que recebeu a visita, você falar, eu não sabia, né, explicar toda a situação, a primeira vez eles só vão te alertar. Até uma, duas. Só que se isso acontece com frequência e você não legalizou e você não tomar as providências, é lógico que vai chegar uma hora que você vai ser preso. Né? Então, Com mas não é certeza. assim de primeira, porque alguém foi lá e denunciou que vai chegar na sua porta e vai te levar preso. Isso não vai acontecer. Tá? Mas assim, é lógico que ninguém quer ter esse tipo de surpresa, né? Então, por isso que o quanto antes você conseguir deixar tudo direitinho é melhor. Mas o primeiro ano é aquele ano que realmente a gente vai fazendo e vai buscando as informações para poder deixar legalizado. O que você não pode é ficar aí anos e anos, né, exercendo é, algum Sem licença, seu sem negócio, pagar sem imposto, licença, sem sonegando. pagar imposto. Exatamente. Isso sim vai te trazer Com depois muitos certeza. problemas. Tá. Então vamos às perguntas aqui que já entraram, tá? Você pode trabalhar sem abrir a Codim? Por exemplo, eu trabalho desenvolvendo, acho que é sites, mas eu declaro todo ano certinho, nunca tive problema. Cadê a pergunta inteira? Nunca tive problema. Em relação a renovar o visto, tudo está em ordem. É obrigado a abrir o Codim? Tive que entrar no outro porque não estava para ler tudo. Então, na verdade, eu sempre falo que o CODIN é como se fosse o seu atestado de trabalho, né? Então, existem casos e casos. Então, você não tem o seu CODIN, você está fazendo a declaração tudo certinho. Quando você for fazer sua renovação do visto, simplesmente com a declaração você comprovou sua renda e a imigração aceitou. Tá ok, né? O CODIN, por exemplo, mães, eu sempre falo muito para as mães que elas têm que sempre estar atentas a isso, porque quando a gente precisa de creche para a escola dos filhos, a gente precisa apresentar o atestado de trabalho. E a prefeitura, ela não vai aceitar somente a sua declaração. Ou, por exemplo, é o meu primeiro ano, eu estou abrindo, eu vou começar a trabalhar agora, eu preciso de creche para mim começar a desenvolver o meu trabalho. Eu não tenho Sim. uma declaração de imposto de renda para mim poder comprovar, né, para a prefeitura o que eu vou fazer. Então, você vai pegar, abrir a sua empresa, o seu CODIN, né, e você vai, por exemplo, se faz 2, 3 meses só que você está trabalhando, você vai levar o seu caderninho de contabilidade, seus recibos, tudo que comprove que você trabalha com isso para a prefeitura para garantir a vaga de creche do seu filho. Ou Então, seja, não, continua, só para colocar aqui, continua. Então, assim, são casos e casos, né? O CODIN, ele é obrigatório no sentido de quando você for fazer um pedido tipo de um empréstimo, nesses casos, né, que você precisa apresentar documentos que comprovem a sua função, o seu trabalho, muitas vezes eles vão pedir para você esse TODOQ, que vai ser o seu comprovante de trabalho, além, é lógico, da declaração e aí recibos e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, o CODIN TODOQ, né, a abertura de autônomo, né, isso vai fazer com que você comprove que você está trabalhando com isso, né? É Entendi. um comprovante. Então, ó, só colocando aqui, a pessoa que perguntou, é que a Ani vai mandar as perguntas que foram na caixinha e que as pessoas mandaram também, então sempre vai estar aqui, tá? Então, assim, então você pode trabalhar, mas a diferença de você ter o CODIN é você estar regulamentado, ainda mais mães, para a relação de creche, e também aqui ela coloca em relação do visto, né? Se ela nunca teve problema de renovar o visto, mas se você já também tiver o negócio do CODIN, fica muito mais fácil, não? É um Não é documento a isso? mais para você apresentar, né? Porque Tá. geralmente para você renovar o visto eles vão pedir o atestado de trabalho e o comprovante de renda. O CODIN, todo o que seria o seu atestado de trabalho e a declaração seria o seu comprovante de renda, né? Ok. Então vamos lá. Eu abri o CODIN no final de 2019 e chegou aqui em casa dois impostos. Um é da prefeitura que eu já pagava mas agora veio outro. Estou desesperada. Não sabia que viria este outro imposto. Bom, E aí? os impostos eu tenho colocado bastante lá no meu Instagram, porque são vários tipos de impostos que a gente paga, né? Então, quando a gente faz a declaração, a gente paga o imposto de renda, certo? Esse imposto de renda que você paga, o primeiro ano você vai pagar e pode ser que esse valor seja alto. Se esse valor que você pagou de imposto de renda ultrapassar 150 mil ienes, tá? O que a Receita vai fazer?
muitas vezes as pessoas pedem para parcelar e tudo mais. Então, o primeiro ano, de repente, você até consegue negociar e eles vão pegar e vão parcelar para você, tá? Só que daí, para não acontecer isso, de você ter que... Espera que Eles vão... já sai da voz. Então, para que isso não aconteça pro outro ano, será que é isso que você falou? Isso, para que isso não aconteça no próximo ano, de você ter que atrasar o pagamento, o que eles vão fazer? Se ultrapassar 150 mil, vai vir uma parcela no final de julho, mais ou menos, para você pagar referente ao próximo ano. Então, você vai estar pagando imposto agora já, para adiantar o próximo ano, para não ficar pesado para você. Então, vai vir em julho e depois vai vir também em novembro, tá? Então, por exemplo, 650 mil vai vir 50 em julho, 50 em novembro, porque daí quando você declarar lá em fevereiro, você vai pagar só mais 50 mil. Mas assim, Michele, mas esse ano do corona caiu muito. Você só vai pagar a diferença, tá? Se você já pagou 100 mil e o seu imposto lá na frente der 90 mil, eles vão te devolver os 10 mil, tá? Existe aí o imposto municipal, que é o que a gente sempre pagou, né? Que também geralmente vem descontado na folha de pagamento quando a gente trabalha em fábrica, que a gente vai ter que pagar por conta própria. Isso daí é para a prefeitura que a gente paga. E eles geralmente parcelam em 4 vezes também. E tem mais um imposto quando você é autônomo. O imposto de autônomo, que ele vai vir mais ou menos, ele veio agora em agosto, provavelmente, para quem tem uma renda acima de 2 milhões e 200, tá? Por quê? Esse valor, ele... Desculpa, estou entrando na metade aqui. Esse valor de 2 milhões e 200, quando ultrapassa, eles vão fazer um cálculo, uma porcentagem em cima disso, então vai variar conforme a sua renda. Você vai ter que pagar um imposto de autônomo, tá? E aí esse imposto de autônomo, dependendo do valor, eles vão fazer... geralmente eles fazem também 2 vezes. Daí vai vir para você pagar até o final de agosto e o outro para você pagar até o final de outubro, tá? Então, assim, não vem no mesmo mês, mas praticamente todo mês tem algum imposto chegando. Vai ter para pagar, né? E por isso que o pessoal fica doido, porque, tipo, nossa, parece que eu pago tanto imposto, mas são esses os impostos. E pode ficar tranquilo que daí no próximo, na sua declaração de imposto de renda, vai vir um pouquinho mais baixo, vai ser um pouquinho mais... É o primeiro ano que dá essa diferença. Então, calma aí que tem mais pergunta aqui. Aí depois aqui. Aqui. A Receita pode visitar o seu estabelecimento sem avisar? É difícil, né? Geralmente eles vão... eles ligar... Eles não vão entrar, eles não têm como, por exemplo, se é um estabelecimento de porta fechada, né? Eles não vão pegar simplesmente entrando, né? Mas geralmente pode acontecer, por exemplo, tá? Um salão, algum lugar que eles vão chegar, um supermercado, né, brasileiro, eles vão chegar e vão falar que querem falar com o dono. Se o dono não está, eles vão falar, então queremos marcar uma hora para falar. E aí vai ter como deixar já adiantado, tipo, mas o que vocês vão querer ver para a pessoa deixar, tudo, né? Tudo pronto, que eles vão querer verificar. Que geralmente é as declarações e tudo que você usou para fazer as declarações. Que você tem que deixar guardado por 7 anos. Então, eles podem pedir até de 7 anos atrás. Bacana, eu não sabia disso. Marca 7 anos. Eu tenho guardado desde a minha primeira, tá tudo umas caixas. Imagina, já tem 17, então... Imagina, né? Então, só 7 anos? Certeza? Né? Os outros podem jogar fora? Então eu vou triturar os meus. Bom saber disso, tá vendo? A gente vai eliminando os lixos, né? Porque fica, né? Então vamos lá. Muito tem papel, né? Muito. Vamos lá, tem mais pergunta ainda aqui, ó. Cadê? Eu posso abrir o Codinho e fechá-lo se a empresa não der certo? Tem alguma multa? Não tem multa nenhuma, nem pra você. Você não tem custo. Por isso que eu falo que, tipo assim, gente, abre. Porque você não vai ter custo nenhum para abrir e nenhum custo também para fechar, tá? Então, às vezes, as pessoas contratam serviço de tradutores, de terceiros para fazer isso, tá? E para você pedir para outra pessoa fazer, sim, você vai ter o custo que é o que a taxa que a pessoa cobra. Né? Mas para você fazer sozinho, você pegar o papel, preencher e levar lá, você não tem gasto nenhum. A Receita não cobra nenhuma taxa para você abrir o autônomo, tá? Para fazer o seu registro de autônomo, a não ser que seja empresa. Empresa, sim, tá? Se for Godogás é um valor, Kabushki Gás é outro valor. Mas como autônomo, não. Tá. E aí também, lógico, também entender se você não sabe nada de Nihongo, não sabe escrever, você está pagando o serviço da pessoa, né? Que tá Exatamente. Tá.
Então vamos lá, deixar isso claro, né? Porque senão o pessoal aqui sabe como é. Vamos lá. Tem outra aqui. Esse aqui era o que tinha, Aline? Então tá, agora eu vou fazer as perguntas que o pessoal mandou. Se a pessoa trabalhando com nail list, o que ela precisa para só os documentos? Ela precisa ter certificado de nail? Como que funciona para ela abrir? É isso que vieram me perguntar. Olha, Nail que você fala nail list é unha, né? Como se fosse manicure do Brasil, mas aqui o pessoal usa muito nail, né? Nail list, que é aquele que você aprende a fazer design, que você faz as unhas, tudo. Olha, tem uma live que ficou salva lá no canal da Carol Neio, tá? Ela é daqui de região de Shizuoka, Hamamatsu, se eu não me engano. A gente fez uma live bem legal, né, no perfil dela, falando só para as nails, tá? Então ficou gravada. Se tiver alguma nail aqui e tiver interesse, vai lá e lê, porque ficou bem completa. Tá, depois eu vou deixar. Carol Neio, né? Isso. Mas não. Se você for fazer somente unha, se você for trabalhar apenas com a unha, de fazer design de unha, a manicure, ela não precisa, tá? De um certificado, de nada para se legalizar, tá? A questão é que tem, né, a ONG, né, esses órgãos que cuidam das nails, e aí por causa de higiene, essas coisas assim. Então, para você conseguir comprar materiais profissionais, para você conseguir comprar o material eu sempre confundo atacado com varejo, mas isso, para você poder comprar atacado, né? Isso, para você conseguir comprar atacado, essas coisas assim. Aí você sim precisa ter, né, um certificado para você conseguir fazer as compras nesses lugares, né? Então, assim, para você trabalhar como nail, você não precisa. Se as pessoas confiarem no seu trabalho, tá tudo ok. Você não tá fazendo nada de ilegal. Então, já lembrando, se a pessoa também já trabalhava com nail ou podóloga, ela também então não precisa, apesar que quem é podólogo fez algum curso no Brasil para estar trabalhando. É só simplesmente para ela pegar e estar legalizando o trabalho. A questão do podólogo só tem que tomar bastante cuidado, porque desde que seja para tratar apenas da unha, tá? A partir do momento, igual, por exemplo, que eu não sei exatamente se for começar, se for mexer com outras coisas, daí eu não vou falar com tanta precisão, porque eu nunca fui atrás para saber da podóloga mesmo. Na verdade, desculpa, é só o que você falou, que toda vez que a pessoa for, na verdade, ainda mais se é uma coisa que você ainda não trabalha, que você ainda não teve esse contato, é vocês indo lá para destrinchar, de saber o que precisa para cada área, então, né? Exato. Só que o da nail, tá? Um ponto que até, inclusive, ficou lá na live, que as pessoas têm que tomar bastante cuidado, é porque não é uma coisa ilegal, mas a sua cliente pode te processar se você cortá-la, tá? Então, por isso que eu falei do podólogo, que tem que tomar cuidado, porque o podólogo, geralmente, ele vai cutucar, ele vai mexer mais, né? Então, a partir do momento que você tira sangue, que você faz um corte na sua cliente, se a sua cliente quiser te denunciar e quiser, aí sim pode dar um processo, mas isso daí aí já seria no caso do roadside, né? Que é por você ter machucado uma pessoa no trabalho. Durante o seu trabalho, você machucou uma pessoa. Uau, bom saber disso, porque aí é o que eu sempre falo, que nem, lógico, nossa era uma terapia, mas eu sempre falo assim, quando a pessoa vai atender, eu sempre falo, é legal você ter como se fosse como fala? É uma ficha de avaliação, eu não falo anamnese, porque no Brasil a anamnese é só para médico, tá? Então, é ficha de avaliação, onde você vai perguntar se ela tem contraindicação em qualquer coisa, ela tem que assinar, que ela está ciente do que está fazendo, porque mesmo isso não sendo pedido, mas você tem que ter justamente para a pessoa, ainda mais quem atende assim, que a pessoa recebe, que você está no estabelecimento, tem que ter isso para ela de repente não falar, não, porque tem óleos que são contraindicados para gestantes. Tem óleos que são contraindicados para hipertensos. Então, se você passou informação, que nem outra coisa que eu falo muito, que às vezes a pessoa não sabe, mas a aromaterapia não é massagem, tá? O forte da aromaterapia é a inalação, você inala os óleos. Então, se de repente a pessoa chega e fala assim, ah tá, eu quero um tratamento para manchas de pele. Só que eu perguntei, você tem pele sensível? Não. Só que tá, você não tem pele sensível, eu fiz um tratamento para mancha com óleo que é super forte, para mancha, mas ele é sensibilizante de pele. Mas eu perguntei antes para você, mas você tem pele sensível?
Ela fala, não. Aí ela usa e fala, nossa, Kátia, minha pele tá ardendo. Então aí eu falo, lembra que você, por isso que muitas coisas eu faço assim, eu dou print, porque eu atendo pela internet, eu não tenho como a pessoa me assinar algum documento. Então, quando eu passo, eu dou print, falo, então, lembra que você falou que você não tem pele sensível? Eu coloquei um óleo mais forte para você ter resposta mais rápida. Então, você tem que lembrar que foi a sua informação que eu vou poder desenvolver um produto. Então, eu sempre aviso para o meu aluno que, por mais que a gente não tenha essa coisa da lei de estar tendo que fazer, a gente tem que estar respaldado de um papel para não ter nenhum problema. De repente a pessoa fala, não, mas não foi isso que eu falei. E eu falo, senti alguma coisa, dá print na conversa para não ter problema lá Exato. na frente. Porque Entende? aqui no Japão, eu até falei ontem no meu Instagram, eu tenho acompanhado alguns casos de tribunal, né? Não tem nada a ver com negócios, tá? É outras coisas. Mas, assim, tudo que entra na parte judicial, né? Mesmo que seja brasileiro com brasileiro, dá para fazer aqui no Japão, né? Só Sim, que tudo vai precisar ser traduzido, mas prints de conversa, áudios, desde que tenha a data certinha, né? Tem que ter tudo isso, vai ter que precisar colocar uma tradução. Uma vez, por exemplo, se for áudio, você vai ter que transcrever aquilo e depois você tem que traduzir, né, para o Nihongo e você vai anexar no processo. Mas tudo é prova, tá, gente? Então, esse tipo de prova, esse tipo de coisa, vocês têm que estar, igual você mesmo falou, respaldado, porque é, é uma forma de você estar se defendendo depois. Porque, igual a gente está falando aqui, né, terapia, essa parte de massagem, é uma linha bem tênue entre o que pode e o que não pode, na verdade, né? Porque, assim, igual a gente estava falando, o médico que pode curar, é o médico que pode dar receita de um remédio, por exemplo, né? Então, o que vocês fazem é uma terapia, né? Então, vocês não estão prometendo cura, é um relaxamento, é nesse sentido que tanto a aromaterapia como as massagens relaxantes trabalham. Então, se for a partir do momento que você começa a prometer que você vai curar a dor da pessoa, por isso que eu falei, a parte do quiropraxista, essa parte ali, já é diferente, porque já trabalha com uma área mais específica, tá? Então, esse tipo de trabalho tem que ser tudo muito bem averiguado antes, essa parte, para você saber até onde você pode, até onde você não pode, para você conseguir fazer realmente isso que você falou. Você trabalhar com o cliente em cima do que você sabe que você e deixar a pessoa ciente disso. E se mesmo assim a pessoa quiser agir de má fé com você, você vai ter essas provas, porque você fez, por mais que seja pela internet, tenta fazer um documento digital que você pode mandar para a pessoa. E, tipo, hoje em dia tem a assinatura digital, sabe? Tenta sim, fazer sim. alguma coisa assim para você sempre ter guardado com você. É assim, é prevenir, né? Porque a gente não sabe, são pessoas, de repente, se a pessoa quiser fazer, igual você falou, né, denúncia, se a pessoa quiser entrar com um processo em cima de você, você vai ter isso, né, para te proteger perante o tribunal. Sim, isso é muito interessante até o que você falou, é que nas nossas perguntas, exemplo, muitas pessoas não sabem, mas a primeira pergunta que a gente faz, isso, assim, as pessoas que são formadas comigo, ou mesmo quem é que eu creio, tá, que trabalha com aromaterapia, antes da pessoa falar, eu quero óleo para isso, a primeira coisa que eu pergunto é, se ela fala, eu quero um lavanda, eu falo, você tem alguma contraindicação? Não importa que ela quer um lavanda. Você tem pressão alta, você tem epilepsia, você tem problema cardíaco, você tem possibilidade de estar grávida? Qual o seu estado emocional? Então, essas perguntinhas são básicas que eu faço na pergunta e a pessoa vai me responder. Então, ali eu já tenho um respaldo porque ela tem tanta noite, tem a data, né, que ela me mandou Uhum, e tem a conversa. Então, ali eu sim. fico, de certa forma, respaldado. Por isso que eu sempre falo para o aluno, não tem como. Já um ano, a pessoa estudando, ela vai aos poucos percebendo, mesmo na conversa, quando a pessoa já tem uma má intenção ali, e eu falo, então vai começando a dar print nas informações para você sempre ter guardado e coloca lá anexado na informação daquele cliente, entende? Então, exemplo, sempre eu falo isso, quem vai trabalhar com isso sempre tem que lembrar, se você não fizer essas perguntas priori, sabe, de prioridade, não tem como você saber. Por quê? Se a Uhum. pessoa tiver alguma contraindicação, você prejudica ela, entende? Tem aqui, ó, se eu abrir o Codim e por causa do Covid, que caiu a renda, declarar no vermelho, porque está difícil esses 2 últimos anos, se declarar, cadê? Se declarar sempre no vermelho, será um problema? Não, declarar sempre no vermelho, não. Que você não. Assim, um erro que às vezes as pessoas cometem, porque eu fiquei no vermelho porque eu não tive renda, eu não vou declarar.
Não, você tem que declarar, porque você tem que comprovar que você está no O que vermelho. aconteceu naquele ano, né? Isso, e assim, se você tem o seu registro no azul, como eu falei, você ainda vai ter, né? Isso de você poder depois descontar lá na frente esse valor que você ficou com o saldo negativo, você consegue depois, né, ainda abater no seu imposto quando gerar imposto lá na frente, depois de 2 anos. Mas é importante, sim, indiferente de você ficar no vermelho ou não, você fazer as declarações. Ah, obrigada. Outra perguntinha que tem para você, das pessoas, desculpa, a Aline já respondeu ali. Gente, quem tiver pergunta, pode mandar que a gente lê tanto aqui. É que quem está, tipo, que tem vergonha de se expor, não quer colocar, tá mandando para a Aninha ou tá mandando aqui no fechado, a Aninha reproduz a mensagem aqui, tá? Mas quem não tem vergonha e quer tirar dúvida, aproveitar que a Michelle está aqui, escreve aí que a gente lê a pergunta, tá? A gente só não tá dando boa noite para todo mundo, porque senão a gente vai parando toda hora, tá? Então entenda isso. E a live sim fica gravada. Outra coisa aqui que, em relação, que na verdade até foi conversando com uma cliente aqui, que ela, cliente não, né? Na verdade vai ser até outra pessoa que vai fazer a partezinha aqui de informações também. Fisioterapeuta. A gente falou de dentista e você tinha falado que dentista não tem como, né? E esses profissionais, tipo, psicólogo, tem como, mesmo ele trabalhando no Brasil, ele pode atuar aqui no Japão. Aí a gente tem também em relação não só do psicólogo, fisioterapeuta, o profissional de educação física, como que funciona? Você sabe informar quem tem formação do Brasil? Então, depende muito da área, tá? Tá. Por exemplo, o psicólogo. O psicólogo aqui no Japão, por exemplo, eu já fui acompanhar pessoas que são brasileiros e queriam passar no psicólogo japonês, por exemplo, tá? E o psicólogo japonês, muitas vezes, quando fala que vai entrar uma tradutora junto, aí eles se negam a atender. Porque eles falam que a hora que a gente vai traduzir, pode dar alguma diferença e eles não vão conseguir dar o diagnóstico correto. E eu acredito, até, por mais que a gente queira ser muito fiel ao que a pessoa está falando, né? Eu nunca discordei disso e, assim, acho que eu acompanhei uma vez uma pessoa no psicólogo só, que foi um médico que aceitou, mas não é todos os médicos, são poucos os médicos que aceitam. Então, hoje em dia existem muitos psicólogos brasileiros atuando no Japão, sim, né? E só que, assim, a questão é, o psicólogo brasileiro ele vai poder atuar, só que você vai poder atender brasileiros, né? Em questão da língua. A não ser que sejam. Agora, se ele é um profissional que fala o japonês, ele vai ter que fazer uma qualificação aqui para atender o japonês, porque daí ele vai ter que mostrar que ele tem também a qualificação daqui, né? Por causa de parte de culturas, essas coisas assim. Mas não é que ele não pode exercer. O psicólogo, ele não tem. São cursos técnicos, né? Então é um pouco mais fácil para você exercer essa profissão aqui no Japão. Eu acho que no Brasil tem que ser faculdade, coisas assim. Aqui no Japão, curso técnico, você consegue se formar psicólogo, tá? Agora, outras áreas como o que você tinha falado de... Fisioterapeuta Tá. e professor de educação física. Apesar que semana que vem não, a gente tá em quê? Agosto, setembro, vai vir um rapaz que é formado em educação física aqui no Japão, ele estudou aqui, trabalha aqui, ele também vai dar algumas informações. Mas eu creio que é importante aquele profissional, porque eu não sei se é a mesma coisa, que aquele que se formou no Brasil, se ele pode estar atuando aqui, é diferente. Porque ele estudou aqui, ele pode, né? Mas Então, fora. eu já fui atrás, porque tem, por exemplo, uma amiga minha que ela é fisioterapeuta no Brasil, ela se formou e ela atua aqui como professora de yoga, tá? E de yoga não, de pilates. Ela sempre briga comigo que eu confundo. E assim, ela trouxe o diploma dela traduzido e a gente consegue sim traduzir o diploma dela, tá? Os diplomas do Brasil, esse tipo de. Tem muitos diplomas, a maior parte deles você consegue traduzir, você consegue chegar aqui. Advogado também, você consegue chegar aqui e você vai conseguir legalizar para você usar aqui no Japão, tá? Porém, por exemplo, o advogado vai legalizar aqui para ele atuar no Brasil. Então, ele vai poder atuar com brasileiros para fazer, porque ele só entende das leis do Brasil. Sim, então, sim. o que ele vai poder fazer? Ele é um advogado aqui que atua no Brasil, ou ele pode entrar num escritório, se ele entender o Nihongo, ele pode trabalhar no escritório japonês de advocacia para dar o suporte para os brasileiros dentro de um escritório japonês. Tá? Então, assim, depende da sua área,
vai ter algumas opções, igual, por exemplo, a fisioterapeuta, né? Ela tem a possibilidade de dar aula de pilates, ela vai simplesmente traduzir, legalizar o diploma dela aqui, né? Só que ela só vai poder trabalhar, se ela não sabe a língua, ela vai ficar limitada a trabalhar com Só com brasileiro. brasileiro, sim. Né? Entendi. Agora, se a pessoa tem, né, a língua japonesa, aí ela tem a possibilidade de estar trabalhando dentro de um ambiente japonês. Por exemplo, tá? Que eu falei na live passada também, acho que um pouco, é do cabeleireiro. O cabeleireiro é uma área que aqui no Japão, se você não... É igual médico, é igual advogado praticamente. Se você não tiver o diploma aqui do Japão, você não pode Não ser pode cabeleireiro. É. Só que o que acontece? Se você traduzir o seu diploma, se você for lá e legalizar o seu diploma aqui, tá? Você vai ser reconhecido como um cabeleireiro, porém, você não tem o diploma aqui. Então, você pode dar cursos, tudo bem, mas você usar a tesoura para cortar o cabelo, você não pode. Nossa, isso eu não sabia. Então você tem que fazer um curso aqui no Japão para poder atuar como corte. Então, aí se você, por exemplo, se o cabeleireiro ele for chamado para trabalhar num salão japonês, por exemplo, né? E aí lá dentro do salão japonês existe o japonês que tem a licença e tudo mais. Aí tá ok, tá? Então, assim, tem muitos salões, os salões estão trabalhando tudo legal, Michelle? Não, as pessoas sabem dar um jeitinho, entendeu? Então, assim, se as pessoas que estão trabalhando aí há tanto tempo, gente, eles sabem. Eu não posso, né? Geralmente, acho que ele tem licença de japonês sendo cedida muitas vezes, né? Alguém que, às vezes, se você trabalhou num salão, ou sei lá, alguém pode ter, às vezes, cedido alguma coisa para ele. Sim, existem meios, né? Existem meios para algumas coisas que não... porque, igual eu tô falando, existe essa zona que o japonês fala de gurezon, né? Que seria o cinza, né? Que ele fica bem assim entre o que é certo e o que é errado, e ele tá ali no meio. Então, você não tá errado. Entendeu? Entendi. Não, você não vai ter problema. Porém, você tá 100% certo, aí já é diferente. você tá ali, entendeu? Entendi. Então, existem esse tipo de coisas que, infelizmente, acontecem pelo fato da gente ser estrangeiro, sim, tá? É mais difícil realmente para você conseguir, em algumas áreas, mesmo que você tenha diploma, você precisa ter o certificado daqui e precisa ser o curso todo em japonês, não tem outra escolha. Então, aqui tem outra pergunta, na verdade tem mais duas. Michele, você pode me explicar a diferença do codin branco e o codin azul? Gente, na verdade, o codin, ele é somente um registro de autônomo, né? Então, quando você vai lá, faz o papel, você vai preencher. E mesmo no azul, é o mesmo papel que você vai só fazer um ticozinho lá que você quer fazer no azul. É só isso que vai dar a diferença no papel ali em si, tá? Só que quando você faz no azul, você pode fazer a declaração mais detalhada. Você pode não, aí se você faz o pedido no branco, você não tem escolha, você vai fazer só no branco. Se você faz no azul, quando for chegar na hora de fazer a declaração, se você não conseguiu fazer tudo detalhado, você pode declarar no branco, tá? Como você pode declarar no azul. Agora, se você fez no branco, você não tem como declarar no azul. Esse é um ponto, tá? Agora, se você fez no azul e você várias vezes declarou só no branco, você perde o direito também de declarar no azul. Entendi. Mas vantagens tem alguma diferença? As vantagens do azul seria isso. Quando você faz dele bem detalhado, você ganha descontos, né? Então, só de você fazer no azul, o mínimo que você consegue de desconto, de dedução, é de 100 mil. Porque daí você vai fazer a declaração mensal, não anual, né? Então, quando você faz a declaração por mês, você ganha 100 mil. Se você fizer ela com o boki, que o japonês fala, que é aquela toda detalhada, toda entrada e saída de dinheiro que teve na sua empresa, se você colocar isso daí também, aí você consegue 550 mil de desconto. Se você fizer esse no azul e fizer diretamente pela internet, usando o My Number, por exemplo, você consegue ganhar 650 mil de dedução. Então, são essas as vantagens de fazer no azul. Por isso que eu incentivo tanto que as pessoas façam no azul. E como você explicou uma vez, fez no branco, não tem como ir pro azul. Não, tem como você faz. Depois que você fez o seu registro no branco, você tem como mudar para o azul. Porque tem você faz no branco,
você checa lá e depois tem uma outra folha no azul que você consegue... Desculpa, gente, eu falei errado. Quando você faz o pedido no branco, você tem que anexar mais uma folha para fazer o pedido no azul, tá? Ah, tá. Se você Essa quiser folha... mudar. E se você quiser o azul. Então, uma vez que você fez o branco e você fala, não, eu quero fazer agora no azul, você pode ir lá na receita e levar só esse papel do azul, tá? Só que se você fizer isso dentro de 2 meses depois que você abriu o branco, você consegue já a partir desse ano fazer. Só que se depois que você abriu o branco, passou de 2 meses e você foi lá e fez o pedido do azul, aí você só vai conseguir fazer sua declaração no azul no outro ano. Você perde esse ano. Entendi. Vamos lá, que agora tem outra pergunta. Deixa eu tirar aqui e já ir para outra. Vamos lá. Aqui. Cadê? Tem uma loja online no início do ano, mas ainda não registrei. A forma de abrir a empresa é diferente, porque trago os produtos do Brasil para revender. Então, lojas online, temos bastante, né? A questão da loja online, tá? O que você vende? Porque tem produtos e produtos. Tem produtos que você pode vender sem se preocupar com nada, né? Roupa. Agora, se for produtos, principalmente cosméticos, coisas assim, que podem ser também classificados como remédio, né? Porque tem alguma composição química, esse tipo de produto pode sim dar problema, porque não é autorizado, muitas vezes está vendendo aqui. Então, quando a gente trabalha com a loja online, tem que tomar cuidado também qual é a forma. Se você tem o estoque aqui, se você não tem. Então, são vários detalhes e é preciso saber qual é o tipo de produto que você vende para poder saber se realmente é simples assim de você legalizar, tá? Você registrar, se você precisa registrar. Que ele não registrou Tá. ainda, mas para abrir é diferente, se é loja online. Fazer indiferente, para você abrir o seu código, para você poder fazer a sua declaração, é igual para todo mundo, tá? A não ser que você já tenha uma renda muito alta e você queira abrir como empresa mesmo, né? Mas como autônomo não tem problema nenhum. Você pode, é igual para todo mundo. Da mesma forma, tá. Uhum. Calma aí, tem mais uma aqui, cadê? Quase a mesma coisa. Vamos lá. Tem uma loja online que vende produtos brasileiros. Como comecei no meio deste ano, ainda não abri o Codin. Tem problema? Você já explicou, né? Que na verdade não tem. Não, não tem problema. Se você não abriu ainda, só guarda tudo bonitinho para você poder fazer a declaração ano que vem. E outro ponto que eu estava falando hoje para a pessoa que me ligou se você é assalariado, você está trabalhando numa fábrica e está fazendo isso como uma renda extra, tá? Você vai começar a fazer algo assim só para ver se vai dar certo. Você guarda tudo bonitinho. Se no final do ano essa sua renda ultrapassou 200 mil, tá? De entrada, de faturamento, você tem que declarar. Se não ultrapassou 200 mil, e você é assalariado, você não precisa, tá? Porque daí seria como freelancer só uma renda extra. Tá, legal também saber. Então, ó, presta atenção nos detalhes, hein, gente? Que isso que vai fazer. Ali, cadê? Eu vendo salgadinhos, perfumes, acessórios de festa de aniversário. Uau! E aí? Como que eu faço? Tem problema? Os salgadinhos, a questão da comida é aquela que a gente sempre fala, né? Porque quando você que faz a comida é uma coisa artesanal, cai na mesma coisa, que você precisa ter a licença, tem que ter, e para você conseguir essa licença, você tem que ter uma cozinha própria. Hoje em dia você consegue alugar espaços, tá? Então tem muitos espaços que você consegue alugar. Então você vai colocar lá o endereço do lugar que você está alugando para você fazer as suas coisas, por exemplo, tá? Por isso que tem, só que daí, aí é que, assim, aí tem que ser tudo muitos detalhes, porque na hora que você vai alugar um espaço também, tem os lugares que você pode e tem lugares que não. Por exemplo, esses lugares públicos que eles alugam para a gente poder fazer, por exemplo, ali, evento, dar aula, evento. Tem alguns que autorizam você alugar ali para você cozinhar para revender, entendeu? Então, assim, é uma questão de você se informar no lugar, se você pode usar aquele ambiente para você fazer, né, as coisas para revender. Eles mesmos vão te instruir, vão te dar os documentos que você precisa para você conseguir essa licença, né? Então, e existem hoje em dia as cozinhas que eles estão criando só para alugar para fazer isso, né? Por causa dessa demanda agora, por causa do grande, né? Do delivery, essas coisas aumentou bastante, né? Então as pessoas
estão criando essas cozinhas assim industriais para alugar o espaço para a pessoa poder, né, fazer e vender. Trabalhar. Por causa da licença, né? Isso, Justamente. perfumes, tem que tomar bastante cuidado sendo perfume brasileiros, no caso, por causa dos compostos, né? Eu sei que, tipo, por exemplo, coisas da Natura, não muito difícil de você conseguir trazer alguma coisa da Natura legal, por causa das coisas que, né, da composição dos produtos, então tem que tomar bastante cuidado com essa parte, tá? E os itens de festa de aniversário, gente, eu vejo bastante gente fazendo, nunca vi ninguém ter problema. Mas se você quiser fazer tudo muito certinho, se você quiser ir atrás para legalizar, aí você vai ter que pagar também os direitos autorais, né? Ah, então, o pessoal entender que até que as pessoas que vendem perfume, se você quer trabalhar legal, não esqueçam que vocês têm que pagar direitos autorais. Porque as pessoas esquecem que quem vende perfume ali, às vezes realmente está trazendo não da Ah, forma não. certa, não? Que é? Eu falo das coisas de aniversário. Por exemplo, as pessoas Ah, às vezes usam. É, ah, tá, do Mickey, exemplo. Ah, sim, sim, isso. sim. Ah, tá. Eu pensei que é perfume que ela também tinha que pagar os direitos Ah, em não, o relação para a perfume. empresa. Não, o perfume não, né? Só que É. assim, tem essa questão, né? Que às vezes a pessoa tá comprando como se fosse para uso próprio e depois revendendo, né? Então Ah, são, entendi. são vários pontos aí que. E fora os valores também que mudam. Uhum. Tá, entendi. E das festas, então, gente, ó, são detalhinhos que a gente acha que é bobeira, né? Mas ainda bem que se você não fala aqui da cozinha, do perfume também, principalmente esse detalhe de festa de aniversário, a gente nem ia tocar, né? Quer dizer, eu que não é na minha área, falo, nossa, sério que precisa? Mas é verdade, né? Porque aí os emojis ou desenhos que tem da Disney, né? Essas coisas que muita criança quer, ou esses desenhos de game, e aí com certeza, né? Tem esse Por isso detalhe que, também. assim, fazer as coisas realmente tudo bonitinho, legal no papel, eu sei que não é tão simples assim, né? Então, as pessoas ainda estão se familiarizando, até que ponto, o que realmente Vale a vai pena. fazer ou não vai. Isso. Vamos lá. Michelle, eu vi a live anterior, você falou sobre 2 sites em vender online. Você poderia repetir, por favor? Vender online é o crema. Eu vou fazer melhor. Depois eu vou criar um post que daí dá para você compartilhar também. Mas era o clima e tem um outro que agora eu não consigo lembrar o Acho que é nome. o O crema. Base, né? Base, Ah, que tá, acho o que você base. falou do Base. Base é a Isso. gente não sabe. Já ouvi falar também. Então vai. Mais alguma aqui? Bem, eu tenho as perguntas aqui que também que eu falei depois que ia te passar e acabei esquecendo. Então, fora isso a gente falou, e quem trabalha com, como que fala? Com sombras. Micropigmentação. Isso, como que funciona? Ah, Então, o micropigmentador, ele é considerado praticamente como um tatuador, né? E o tatuador, hoje em já dia, tem entrar nisso mudado. também na parte do tatuador. É, E e então, assim, na verdade, até algum tempo atrás, você precisava ser médico, né? aqui no Você Japão, tinha né? que, você tinha que ser médico para você poder exercer, porque é agulha, né? Você tá cortando a pessoa. Então, por causa de muitos problemas que que todo aquele processo, né? No começo não precisava de tanta coisa, aí depois dá problema, daí começaram assim. E há 2 anos atrás eu sei que mudou novamente, tá? Que agora já o tatuador, né? Ele já tem outros meios de conseguir legalizar, tá? Então a micropigmentação também já existe outros meios de você estar legalizando. Eu nunca fui a fundo atrás porque eu não peguei nenhum Tá, mas cliente, mas eu sei que hoje já não é exigido mais que você tenha você seja um licença de médico. médico, isso, Sim. para você poder exercer, tá? Tá. E outra coisa que também entra um pouco daquele de cílios, como que chama? Esqueci até a moça que falou. Para fazer alongamento de extensão de cílios. Como que funciona? Preciso certificação? Tem como legalizar quem trabalha com essa São parte? coisas que ainda não tem como legalizar. Essa parte da micropigmentação ainda, né, encaixa quando o tatuador e ainda tem, né, essa possibilidade, que eu sei que tem possibilidade, mas eu não sei te dizer exatamente como, tá? Agora, de colocar cílios, por exemplo, Aquela extensão de cílios, né? eu sei que não tem ainda, não encontramos um meio ainda de legalizar. Por causa de problemas que tiveram mesmo, então hoje em dia é como se fosse cabeleireiro. Então,
Se você, para você poder fazer, você tem que ter o certificado de cabeleireiro. Você tem que se formar cabeleireiro para você poder aplicar os cílios. Sério? Que coisa Uhum. louca. É por Bom causa saber. de usar, eu não lembro, agora eu não lembro exatamente os detalhes, né? Mas é por causa das coisas que usa, né? Assim como usa química para o cabelo, que Ah, também sim, são sim. A fios, química né? que coloca, né? E coloca, e você coloca, é como se fosse colocar aplique no cabelo, é mais ou menos essa a linha de pensamento deles, né? Em japonês, né? Vamos lá. Trabalho com maquiagem e quero começar a ministrar cursos. Tenho que abrir uma empresa? Então, daí, abrir empresa sim, né? Abrir empresa é o básico para você poder declarar depois tudo isso que você vai fazer. Então, abrir a empresa no sentido de abrir o codinho é o básico, né? Para você poder fazer. Tá? E maquiagem precisa também dessa coisa de certificação, que hoje tem tanta gente só de auto, né? De autoaprendizagem por causa do YouTube e tal. Como que É, funciona eu isso? até estou devendo uma live sobre cursos livres, né? O que são cursos livres, né? Então, por exemplo, automaquiagem é um curso livre. É uma pessoa que ela sabe maquiar muito bem, ela vai passar o conhecimento dela. O que eu faço, por exemplo, né, que eu vou fazer no meu curso, também vai ser um curso livre. Então, eu não vou estar, eu vou estar passando o meu conhecimento para a pessoa. Eu não vou estar dando, por mais que eu, por exemplo, eu dê um certificado para falar para a pessoa, olha, você concluiu o meu curso, esse certificado ele não tem nenhum valor perante a lei no Japão, por exemplo, né? Vai ser um certificado simbólico que a pessoa, então assim, a pessoa vai poder provar para um cliente dela, eu posso fazer essa contabilidade porque eu fiz o curso da Michelle. Se o cliente dela confia no meu trabalho, ele pode dar uma chance para ela nesse sentido, entendeu? Então, o curso livre nada mais é do que a troca de experiência, você passando informação, passando seu conhecimento para outra pessoa. Então, o curso de maquiagem, automaquiagem também entra dentro disso daí, tá? Então, o que as pessoas têm que tomar bastante cuidado é com a promessa, aí entra no que a gente falou no início, tá? A promessa que ela tá fazendo e o que a pessoa que está recebendo aquilo, como que ela interpretou. É a parte da comunicação mesmo, né? Porque daí a pessoa fala assim, mas você falou que ia me dar um diploma e que com esse diploma eu posso ser uma maquiadora profissional. Não, não existe isso, né? Na De verdade, não você... existe porque depende da pessoa para conseguir se profissionalizar, não é o curso. É a mesma coisa que a faculdade até. A faculdade não te garante emprego. As pessoas acham que você saiu da faculdade e você já vai estar empregado. Não, é bem diferente. Por isso que eu falo Mas até. é que assim, ainda a faculdade, né? A faculdade ela vai te dar um diploma e esse diploma ele tem um valor perante a sociedade, perante leis, né? E até, por exemplo, você sendo médico, por exemplo, você tem um diploma de médico, você tem a licença de médico e você faz alguma coisa errada para um paciente, a Sim, pessoa tem ela tá. como, né? Sim, Agora, se por for um causa do curso conselho de livre, medicina. Sim. se for um curso livre, por exemplo, e você fizer, a pessoa vier te acusar de alguma coisa, mas não tem muito, né? O que a pessoa te acusar, porque você não promete. Por isso que entra essa parte. Você não prometeu nada para a pessoa. Agora, se você prometeu, daí vai ser briga de, né? Tipo, provas, né? Então, essa parte de cursos livres que as pessoas têm que tomar bastante cuidado na hora de fazer, né? Esse contratozinho, essas coisas assim. Tá. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Na maioria das pessoas, né? Na verdade, acho que são as mesmas perguntas. A Nia, que a Nia acompanha mais você, são quase as mesmas perguntas que acho que você já respondeu, mas é que as pessoas aqui que mandaram era mais em relação a quem trabalha com nail, que trabalha com extensão de cílios, que trabalha com pigmentação, que às vezes é cliente, que trabalha com massagem. Massagem a gente sabe em relação a isso, que eu sempre deixo um ponto muito importante, que o meu curso tem formação de naturopatia e a gente trabalhava muito com agulha. Tá? Então tem a parte de acupuntura só e tem a parte que a gente trabalha coriô, tem umas técnicas que a gente utiliza muita agulha, utiliza sangria, são muitas coisas da naturopatia. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu trouxe minhas agulhas para cuidar da minha família, mas quando eu fiquei sabendo que não poderia trabalhar porque eu tinha que ter uma licença japonesa, falei, ok, não foi o que eu trabalhei. Por quê? Eu falo, não tem como eu trabalhar com uma coisa que eu possa me prejudicar. Então, o que eu faço? A agulha eu ainda tenho na minha casa para meu uso próprio. Se eu, lógico, se eu quiser alguma coisa, cuido da minha, da minha cachorro, da minha família, eu uso. Mas que eu falo que eu vou atender alguém, não trabalho.
Então, isso dá uma diferença. As pessoas às vezes não entendem muito isso, né? E tem as leis que você tem que lembrar, que você tem que tomar cuidado Sim. com elas para você não se prejudicar aqui no Japão, Eu né? falo que a parte de estética, que eu sempre falo pro pessoal, é muito ampla, então é muito difícil falar de tudo, todos os detalhes, né? Porque tem a parte de massagem, tem a parte no rosto Estética facial, isso. de fazer uma limpeza e tudo mais. Então, assim, varia muito. O que eu sempre lembro as pessoas para tomarem bastante cuidado é o rosto. O rosto é a parte que mais precisa de licenças. Então, se você quer começar a trabalhar com estética, você vai começar, você não quer investir muito, você não tem muito tempo e você já tem uma prática daqui para baixo na parte corporal, começa pelo corporal, se for relaxante, não tem problema nenhum, né? Desde que dentro disso que a gente falou. Inclusive eu recebi no meu inbox, né, depois da nossa live, uma pergunta relacionada a isso, né? Que a pessoa ela faz essa parte de Estética só facial. não, essa parte que você trabalha de aromaterapia, né? Então a pessoa tem que manipular, por exemplo, não é, Sabonete, um shampoo, os olhos. essas coisas. E aí entra essa parte. Qual é a promessa? Para que você está entregando isso para a pessoa? Então, é igual, por exemplo, o japonês, eles vendem às vezes na rua, né? Tipo, alguma poção do amor, poção. Então, assim, depende do que, né, de como você está oferecendo, de qual é o rótulo que você está dando para o seu produto. Se você colocar ali que é para curar katakoi, isso não pode, né? Então, assim, é para relaxar os músculos, é para você descansar, é para você dormir bem, né? Coisas assim, mas não é, tipo assim, não é prometendo curar a sua insônia ou, sabe, coisas assim. Então, Então, vamos entrar até nessa parte que acaba sendo interessante até para os meus alunos aqui. Que nem na aromaterapia, eu sempre coloco isso. Ninguém cura ninguém, a gente não cura nada, na verdade, tá? Eu não gosto nem dessa palavra, porque eu falo que a gente desenvolve um tratamento. E não depende da gente que orienta, na verdade, o tratamento, e sim da pessoa. Por isso que eu falo que isso as pessoas têm que entender, que às vezes eu falo que a aromaterapia é 10% do tratamento. Por quê? Porque são só os óleos essenciais que ela tem que entender, mas ela tem que entender que ela que tem que mudar o comportamento, os maus hábitos, porque muitas pessoas ainda não pararam para observar que eu desenvolvo doenças, ou seja, que eu desenvolvo doenças. Não é que eu tenho do nada uma doença. Eu gerei essa doença por alguns maus hábitos. Então a gente parte desse princípio. Então, que nem quando a moça conversou comigo e falou, Kátia, o tratamento que você vai fazer, sempre você fala que você é tratamento, é toritomento natural. Não tem nada a ver que você cure. Eu falei que não era mesmo. Então, vai depender da pessoa estar utilizando corretamente o tratamento, mas depende dela, e nem é só da minha instrução, porque eu posso chegar e falar assim, Michele, você quer fazer um tratamento para insônia? É um tratamento, não estou falando que vai curar. Mas o que acontece? Eu tenho que perguntar se a sua insônia, primeiro as contraindicações que eu tinha falado antes, mas o que causou a sua insônia? Ela fala, como assim? Eu tenho insônia. Aí eu falo, tá, mas o seu é de cansaço, porque quando a gente trabalha, carga horária muito pesada, se é fábrica de, como que eu vou falar? Autopeças, que você tem o físico, sabe, que você desgasta muito físico, muita gente com a dor do corpo, a gente não consegue dormir. Então eu preciso de um óleo para relaxar o meu físico. Mas se por acaso você está tendo insônia, porque você está ansioso, às vezes fala assim, eu vou ter uma viagem daqui 6 meses, vou fazer uma cirurgia daqui 6 meses. Você está ansioso e preocupado, então tem que trabalhar onde? Na ansiedade e na preocupação. Então existem óleos essenciais que quando você combina e inala, você utilizando durante o dia, não é para você pingar ali para dormir, porque isso é imediatismo. Então, se é um tratamento, você tem que usar, é como se fosse realmente, você vai usar a cada 2, 3 horas para você inalar e controlar o seu emocional. Para quando você chegar à noite, você conseguir relaxar melhor, porque eu controlei o seu emocional, que é a ansiedade e a preocupação, durante o dia, para você chegar à noite e conseguir dormir. Então, esse é o diferencial, que é o que eu sempre falo. Então, a gente está oferecendo o quê? Tratamento natural para melhora da sua qualidade de vida. Só que eu não falo assim, você vai curar a minha insônia? Ela falou assim, essa palavra da cura faz com que as pessoas achem que você usou uma vez, isso já vai funcionar. E não é. Então, é no dia a dia que muitas vezes a pessoa é tão ansiosa que ela não percebe,
se ela não controlar isso durante o dia dela, ela não vai melhorar o sono à noite. Porque chega à noite, é a hora que às vezes a casa está em silêncio, ainda mais para quem tem filhos, e a hora que sua cabeça vai longe para pensar nos problemas. Então, se você não desligar, ainda mais para quem é muito ansioso, ou para quem até tem o TDAH, que é a hiperatividade, porque a pessoa fica com a mente mais acelerada ainda, ela não consegue relaxar. Então, os olhos vão auxiliar, como você disse, nessa desaceleração do emocional para que ela consiga desacelerar e dormir. Então, não é usando uma vez que vai melhorar, por isso que é um tratamento que ela vai usar durante o dia para conseguir ter resposta. Então, isso é que faz a diferença. Aqui a Rani está até colocando. Nem sabia se era para colocar, já colocou. E a pessoa me perguntou, também faço alguma coisa para o rosto, né? Por quê? Justamente, Michele, para você até entender que é legal, você tá até, que acho que a gente também não deu tempo para a gente se falar, que é justamente isso, a aromaterapia ela engloba desde um tratamento para pets, se seu pet tiver com uma cistite, ou se ele tiver com uma alergia, com uma topi, que o pet está com aquela topi e o pelo está caindo, a gente vai fazer um tratamento, mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem que desenvolver um shampoo para fazer asepsia, mas a gente controla o emocional, que muitas vezes a pessoa não entende. Como que a gente vai trabalhar isso? Com um difusor de ambiente, o melhor seria isso para um pet. Só que aí entra o financeiro. Eu, às vezes, não tenho condição de comprar um aparelho num difusor de ambiente que ele é diferenciado para você difundir o óleo essencial e as propriedades para o ambiente. Então aí você vai chegar e falar assim, mas como que eu vou usar isso? Eu não tenho condição, porque o aparelho é caro, de 5, às vezes até, de 5 não, agora a gente não acha nem mais de 5, é de 8 a 15 mil um aparelho para você ter uma noção. Só o aparelho, sem colocar os óleos essenciais. Mas os óleos essenciais, eles variam, vou falar de 2 a 3 mil e tem óleos até de 58 mil. Você vai falar, como assim? Porque são extratos puros e 100% concentrados. E aí, quando você faz a mistura, ele vai ficar no ambiente ali e o cachorro vai relaxando, então ele vai melhorando o problema respiratório. Só que o que eu falo é o seguinte, não é só do pet. A gente explica, quando a gente trabalha, que é o ambiente que ele vive. Por quê? O pet, às vezes, se ele fosse sozinho, ele não teria problema, mas os donos, às vezes, discutindo, filhos com problema de desenvolvimento, a casa pegando fogo, você acha que o pet também não vai receber o estímulo sobre isso? Então, a aromaterapia, ela trabalha outras coisas que tu não acha que é só massagem que a aromaterapia trabalha. E a aromaterapia trabalha tudo isso. E até quando eu fui trabalhar, e esse detalhe, ela falou, olha, você vai falar que você trabalha com tratamentos naturais, e além de tratamentos naturais, você atende as pessoas dessa forma, é personalizado, você não faz linha de montagem, a gente não faz. Sabe esse povo que faz sabonete, barra e vende um monte? A gente não faz isso. Eu só vou fazer um produto se você entrar em contato comigo e falar, olha, Kátia, eu quero um sabonete, exemplo, eu tô com muito corrimento, e eu já fiz todos os tratamentos que posso imaginar e não tenho melhora. Aí a gente pergunta como está o seu emocional, se você tem baixa imunidade, se você tem coceira, se você tem odor. Dentro disso, com os óleos essenciais, sabendo suas contraindicações, sua emoção, o que está se passando dos seus sintomas, que a gente vai desenvolver um sabonete personalizado. Então a gente não vai fazer para linha de montagem e deixar lá. E tem validade. Sabonete natural só tem 3 meses de validade para você estar utilizando. Você não pode passar disso. Você tá entendendo? Porque aí depois já acaba a validade, porque não tem conservante, que é um produto natural, então não tem conservante. Então, se a pessoa não usou em 3 meses, depois já acabou a validade. Ela não adianta ela usar, que ela vai jogar fora. Entende? Então, hoje mesmo eu entrei num site japonês que ele tem uma lista de todos os componentes que aqui no Japão é considerado, se você tiver isso dentro, né, da composição do produto, ele é considerado como um remédio, né? Então, assim, são detalhes, tá? Por exemplo, você quer trazer do Brasil, você vai comprar lá como é um suplemento para você, para o seu uso próprio, tá? Mas mesmo quando você vai comprar algo que é suplemento, mas aqui no Japão, conforme a composição desse suplemento, ele vai ser considerado como um remédio. E a partir do momento que ele é considerado como um remédio, você não consegue trazer em grande quantidade. Tá? Então, assim, são várias coisas assim, por exemplo, aí tá. Por que na maioria das vezes as pessoas, as transportadoras, por exemplo, não trazem? Geralmente elas vão se negar a trazer remédio, vão se negar a trazer suplementos, coisas assim,
por causa disso. Porque você só consegue Mas, trazer para uso próprio, né? E mas aí, já mesmo avisando, para uso próprio, é uma quantidade mínima. já te avisando que esses produtos que nem a gente, que nem eu explico para meus alunos, trazer do Brasil não compensa por causa da qualidade do óleo. As pessoas não entendem que, exemplo, uma moeda, tá? A moeda aqui do Ien é forte. Se eu comprar óleo do Brasil, exemplo, tá? Que eu vou lá no Brasil e compro e mando para cá, a qualidade que a gente vai chegar aqui do óleo, eu falo isso porque quando eu cheguei aqui no Japão, eu trouxe os óleos que eu trabalhava no Brasil. Então, para você ter uma noção, os óleos que eu trabalhava no Brasil demoravam uns 3 meses para dar resposta mais ou menos na pessoa. Como que ela sabe que é natural? Eu falo, tudo bem. Só que com o passar do tempo, o que acontece? Não. Se eu conheci um japonês que estava começando a abrir uma importadora aqui no Japão. O que acontece? É com óleos essenciais. Só que ele, comprando de fora, porque os óleos essenciais não vêm só de um lugar, para você entender, tá, Michele? Então, tem extração da África, tem extração do Brasil, sim. Só que o óleo que traz do Brasil, como ele é pago em iene, é o melhor que o Brasil produz, que a gente recebe aqui. Você está entendendo? Então, tá. Então, como é uma importadora japonesa, que eu trabalho com isso, o que acontece? Os óleos, a nossa matéria-prima, essa base, você está entendendo? É tudo daqui. Não tem essa coisa, eu vou comprar do Brasil que é mais barato. Eu falo, você comprar do Brasil que é mais barato, a qualidade também é ruim. Porque eu falo, quando eu comecei aqui, há 17 anos atrás, eu trouxe realmente os óleos do Brasil, porque eu não sabia falar um A de japonês. Depois de um tempo que eu, lógico, morei em Tóquio, só convivi com japonês, tive esse presente de conhecer esse japonês que me indicou para o cara que estava entrando no mercado japonês. Quer dizer, ele não é que estava entrando, ele estava entrando com a importadora, mas ele já tinha rodado o Japão, é japonês. Então, o que acontece? Ele estava já começando a entrar em contato com alguns profissionais que ele só queria trabalhar com terapia. Não com venda de óleo, como o pessoal está acostumado que tem aqui. Ele queria trabalhar só com profissionais que trabalhassem com isso. Então, esse é o diferencial. A gente tem os óleos, só que aqui no Japão o pessoal ainda acha que você pôr na vela, ele funciona, ele pôr numa lâmpada, ele funciona. Ele não, ele perde a propriedade. Então, essa é a diferença. Que nesse falou da formação livre, sim, a aromaterapia também está na formação livre. Não só aqui no Japão, como em qualquer lugar do mundo ainda entra como formação livre. Lógico que algumas lá na França, na Inglaterra, como são muito fortes em termos de, não só de divulgação, porque é mais ou menos onde nasceu a aromaterapia, então eles têm já um instituto de aromaterapia. Tem também, aqui no Japão também tem a associação de aromaterapia, só que qual a diferença? No Japão, quando você chega e fala assim, tá, eu quero um óleo, eu quero trabalhar que nem eu falei, uma candidíase. O pessoal ainda só fala assim, tem óleo para dieta, que você vai emagrecer, que você, exemplo, que você vai tratar o dokidoki, entendeu? Que você vai melhorar a sua respiração, mas ainda eles não trabalham com isso. É a mesma coisa que eu estava até conversando com uma fisioterapeuta, que eu não sei nem se é a mesma, mas que ela trabalha com pilates, mas o forte dela é assoalho pélvico. Para quem não sabe o que é assoalho pélvico, realmente é o nosso quadril. Então, o que ela trabalha? Fortalecendo, muitas vezes, a bexiga. Para quem acabou de que acabou de parir, sabe que aquela história que o pessoal fala da bexiga baixa? Então, ela é especializada em fortalecer e usar exercícios para fortalecer, para essa bexiga não ficar caída. Entendeu? Então, tem muitas coisas que ela auxilia também em relação do prazer da mulher. Então, é outra informação que a gente vai trazer. Ela estava comentando que quando ela foi tirar a licença aqui, ela entrou como técnica de fisioterapia, porque ela tem a formação no Brasil, ela tem pós-graduação. Só que ainda bem que ela tem um marido japonês. E o marido, aí eles falaram, olha, como a gente não trabalha com o que você trabalha, você vai ter que ir lá na polícia para ver se você vai poder trabalhar com isso. Por quê? Você já ouviu falar do popoarismo? Que é aquela que você trabalha para fortalecer a musculatura da vagina? Ela também trabalha com isso, porque você tem que fortalecer. E muitas vezes ele falou, não, eu não sei o que... A gente aqui no Japão não trabalha com isso. Então, a gente não pode te dar uma licença se a gente não trabalha, ou seja, eles também nem acho que acreditam que isso é importante. E ela estava até comentando que, por acaso, a moça lá na polícia que ela estava falando tinha acabado de parir e ela estava procurando alguma coisa para melhorar em relação da bexiga dela. E aí, quando ela foi explicando, desculpa até falar isso, que ela é de um sunaco, desculpa, né, a palavra, eu nem vou falar aqui, mas aquela coisa que vai as menininhas servir, né, tal.
Por quê? Porque ela falou que ia ter que tocar na pessoa, que tinha que explicar tudo. Aí falou, não, isso aqui não é normal. Aí a moça que já estava procurando e não estava achando no Japão, falou, nossa, o seu trabalho é excelente. Só que ela teve que tirar uma licença na polícia e, além de tudo, ela foi explicando que ela também pediu que ela fizesse o certificado, entendeu? Como se fosse um atestado para a pessoa assinar e toda... Oi? Contrato, ela foi um contrato que ela, toda vez que ela fosse entrar, a pessoa fosse, ela tinha que assinar justamente para a pessoa estar ciente que ela poderia ser tocada ou não e nessas coisas. Então, ela também vai estar falando, eu falei, nossa, que legal você ter colocado isso para mim, porque a gente vai ter uma live, né? E também disso para estar informando. Por quê? Porque ela, como fisioterapeuta, conseguiu, mas eu falo, a sua sorte é que você tem um marido japonês que te apoia e que foi lá traduzindo, foi lá explicando, porque todo mundo tinha interpretado de outra forma, entendeu o que ela ia fazer. E a fisioterapia aqui no Japão, que é o que eu falo que o João Douglas, que vai vir, o fisioterapeuta na segunda-feira, ele é super conhecido, assim, não só de renome no Brasil, tá? Ele é bem conhecido internacionalmente, que ele sempre deu curso. Ele já veio para o Japão dar curso também. E, na verdade, ele vai fazer a palestra, tudo em relação de lesões. E eu falei, olha, João, é tão diferente aqui no Japão, porque aqui você vai fazer uma fisioterapia, os profissionais não conversam com você onde que você tem que fortalecer. Não, você entra na maquininha lá, eles puxam o pescoço, dão um choquinho, acabou. Ele falou, sério? Eu falei, então, a grande maioria é. Até que a Hanai, que estava falando que é doula, ela falou, Kátia, eu também trabalho, só que o meu fisioterapeuta que eu vou, ele é especializado em esporte. Então, ele está preocupado em tocar, porque o objetivo dele é atleta. Então, esses fisioterapeutas, às vezes, não abrem para pessoa comum, sabe? Que está na fábrica, que está ali. Por quê? O pessoal está acostumado, só você entrar lá, fala que você está com dor, que nem catacor, põe lá na maquininha, acabou. Só que nem pra gente dar uma terapia, o que causou o seu catacore? Nem sempre é um esforço. É a sua atenção, sabe do quê? De você estar preocupado que você não está entendendo nada e que você está preocupado com o seu filho que não está se adaptando, que você não está entendendo nada no caixá, a pressão da carga horária e você está com catacore. Então, como que eu posso trabalhar isso na aromaterapia que a gente trabalha no emocional das pessoas? Não é para uma dor. Muitas vezes, até falando, a gente nem trabalha muito óleo para dor. É mais para controle emocional, porque se eu trabalho emocional, melhora a dor. Ou seja, sempre eu falo, a gente trabalha na causa, porque aí eu melhoro o efeito. Então, por isso que o nosso trabalho até de aromaterapia, quem trabalha com aromaterapia mesmo, tá? Não massagem, essas coisas só de vender óleo. Quem trabalha com aromaterapia mesmo, nosso trabalho é formação livre e é esse trabalho que ainda no Japão não tem. Mas fora, na Inglaterra, na França, no Brasil também tem, só que foi muito oba-oba com a empresa de marketing multinível, entendeu? Então o pessoal acha que beber óleo é normal, que eu posso passar direto na pele, e não é nada disso. Por isso que até teve uma época que eu fiquei horrorizada, porque quando começaram a entrar essas empresas de marketing multinível, aí essa minha aluna que entrou em contato com você, ela falou, Kátia, mas não foi liberado para ingerir. Não, nunca falaram que era para passar direto na pele deles, da empresa. Quem está fazendo isso é brasileiro. São líderes que estão colocando essas informações, porque no Brasil é assim que se passa. Eu falei, então tá bom, porque no Japão, quantas vezes eu não estou batendo na tecla que jamais deve ingerir? Entende? Então, isso dá diferença. Então, eu sempre falo, gente, é totalmente diferente, não vai entrar no oba-oba. Aqui tem outra aqui, Michele, no seu Instagram vi um post de qualificação livre. Como funciona essa parte de cafeteria? Eu vou pedir só um minutinho, senão vai acabar minha bateria aqui. Um segundo, eu vou pegar o carregador. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas aqui, ó, vão mandando aqui que ela vai informando e vai buscando também em relação às dúvidas que vocês estão tendo, tá? Ah, sim, também do horário, né? Porque é que da outra vez foi em relação a 2 horas de live, gente. Então, ó, se você também não viu ainda a história da Michele e quiser, tá aí no nosso card, não, tá no IGTV já, né, Ni? Tá no IGTV. Então, tem a história da Michele também, ela contando como ela chegou aqui, o que fez ela buscar para trabalhar com assessoria. Então, é muito importante, sempre eu falo, da gente conhecer o profissional que a gente vai trabalhar. Então, se você tiver um tempinho, vai assistir, que ficou muito bacana. Eu creio que cada vez mais, se você já conhece a Michele, você vai ter mais confiança em trabalhar com ela ainda. Vamos lá, tá aqui. Deu? Pronto. Salvei? Voltei. Deu?
Então Agora foi. vamos. Desculpa. Então, a pergunta foi sobre Qualificação livre, como funciona nessa parte? Cafeteria? de cafeteria. Então, assim, eu vi no seu Instagram um post de qualificação livre. Como funciona nessa parte de cafeteria? Ah, Acho tá. que é na Qualificação qualificação livre. livre. Eu comecei a fazer alguns posts de algumas coisas que você pode fazer, né? Algumas profissões que você não precisa de qualificação, né? A cafeteria, na verdade, assim, você vai ter que ter. São coisas que você não precisa ter, né? O que você vai precisar ter é um local, né? Um local que vai precisar de uma licença para você poder utilizar aquele lugar, né? Então, esse lugar tem que estar dentro dos padrões para você poder abrir o seu café, né? E tendo esse lugar que você consiga pegar essa licença, você não precisa ter um diploma, você não precisa nada. Você só precisa se preocupar realmente com o ambiente. Então, Dali. restaurantes, cafeteria, o que você vai se preocupar é com o lugar que você vai fazer isso, né? Igual, por exemplo, aqui na minha região tem restaurantes brasileiros, já teve também pessoas que trabalharam com cafeteria, tem pizzaria, tem pessoas que têm bentoiá, né? Então, como ela já tem a cozinha para fazer os bentôs, elas aproveitam o espaço e de final de semana abrem também e servem pratos, refeições. Então, essa parte de alimentos, na verdade, é, é uma área que, na verdade, assim, não precisa ter essa qualificação de diploma que a gente fala, né? Só Mas a única coisa licença que você mesmo de precisa é a espaço. licença. Exato, né? Da parte da agência, do Rock que precisa. Então, no demais, você não precisa se preocupar com isso. Diferente, né, do médico, dessas outras profissões. E deixa eu só complementar ali a pergunta, que nem você tinha falado de componentes químicos, né? Que no nosso caso, o óleo essencial, já tem um óleo essencial vendendo, então a gente, na verdade, assim, não tem uma composição química que é proibida para a gente estar trabalhando. E, na verdade, o que a gente trabalha são bases neutras e naturais. Sabonete, shampoo, gel, creme vegetal que a gente trabalha. Então, tipo, não entra como medicamento porque não tem composição química, assim, tipo de... Como que eu vou falar? De efeito, não é efeito químico, lógico, tudo tem efeito químico, mas não tem essa coisa de, como que eu vou falar? Que tem uma composição que vai prejudicar a pele do cliente porque ele tem essa coisa química, que nem exemplo, só Essa reação química, né? mas a gente já avisa que se a pessoa usar o produto com produto químico, exemplo, tá? Você foi fazer Ah, um se solde de mistura. cabiquira, isso, cabiquira, e pôs um creme, pode te dar a reação química porque o óleo é 100% natural, só que ele está diluído e você passou ali e junto esqueceu e está com o seu cabiquira ou com qualquer, ou às vezes alguma coisa muito química forte, exemplo também, aquelas loções da Victoria's Secret que tem muita gente que usa no corpo e se você passa um produto natural, ele dá até reação alérgica. Então a gente avisa já para o nosso cliente que quando ele vai utilizar um produto natural, para ele não estar utilizando nada químico forte, para ele não ter reação no organismo, porque ele é natural, mas ele pode ter reação por causa da mistura, né? Da mistura dessa composição química, entende? Essa parte que você falou, né, da aromaterapia ser um curso livre também. Entre os japoneses já existe também, né, aromaterapia. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com aromaterapia, que eles falam, foi na minha gestação da minha primeira filha. Que eles davam tipo uma aulinha para as mamães de como a aromaterapia, né, quais os tipos de óleo que poderiam estar ajudando a acalmar o bebê depois que o bebê nascesse. Então, enquanto na gestação ainda, lá no finalzinho, né, elas davam uma aulinha de graça nessa clínica que eu tava tendo para instruir as mamães, né? E tipo, como você vai ter um bebê, na hora de fazer a limpeza de casa, evitar usar esses produtos químicos e usar, né, Coisas esses naturais. óleos, coisas assim. Então, assim, dentro do Japão também existe isso, né? Eu acho muito legal isso que, tipo assim, são coisas que de repente você aprendendo no Nihongo, igual eu sempre tenho falado também sobre isso, que eu não gosto de deixar as pessoas dependentes, então acho que igual se a pessoa quer fazer aromaterapia e ela está no Japão e ela quer evoluir, Tem que falar ela pode japonês. muito bem também fazer cursos livres do próprio japonês, né? E assim aumentar o vocabulário dela,
aprender como que é a forma que os japoneses trabalham também e, de repente, poder atender japoneses futuramente, né? Sim, sim. Até esse detalhe que eu sempre falo, que quem quer fazer, que nem eu tenho muitos clientes que fizeram já o curso da associação, tá? É que, na verdade, tem alguns detalhes sempre que eu falo. É que na associação ainda, eles não entram ainda com muita terapia, por mais que eles já estejam falando sobre terapia. Então, o pessoal sente muita diferença, que nem eu não falo japonês, principalmente do termo médico. Lembra que a gente estava até falando desse detalhe que é muito importante. Por quê? As pessoas, às vezes, que nem eu falo, vou dar um exemplo aqui, que uma doença que tem muita gente, que nem eu falei, acho que eu comentei, que tinha um lúpus quando eu cheguei aqui, que era para fazer o tratamento auxiliar, entende? A gente faz até tratamento em relação de câncer auxiliar. Só que nem de gestante, eu tenho as doulas que fazem curso comigo, justamente que às vezes elas estão utilizando os olhos, mas muitas vezes elas não aprenderam como utilizar para facilitar um parto. Então, elas têm outras coisas, tem olhinhos que vão trabalhar no emocional, mas esquecendo das propriedades que facilitam muito o parto. Que nem a gente tem uma sinergia que facilita o parto, que também é desenvolvida de acordo com cada gestante. Não tem como ser, não, sempre vai ser a mesma coisa, não, porque às vezes você está muito ansiosa, então tem que controlar mais a ansiedade, mas tem que usar algum estimulante para facilitar o seu parto, entende? Não, você já tem epilepsia, ou você está entrando numa pré-eclâmpsia, então o que a gente pode controlar para isso, entende? Então tem muitas coisas que essas meninas que estão já trabalhando com o japonês, com o mercado japonês, que falam, que nasceram aqui, que tiveram essa possibilidade já de falar bem o Nihongo, eu falo sempre isso. Isso facilita muito, por quê? Muita gente vem, às vezes até uns amigos, alunos, assim, que vêm indicar japonês para fazer o curso. Sabe o que eu falo? Olha, meu Nihongo não é bom para ensinar japonês. Por quê? Porque eu tenho que lembrar dos termos técnicos. Como que eu vou falar de uma candidíase? Como que eu vou falar também, exemplo, aqui a gente tem clientes que às vezes têm hidradinite supurativa. É uma infecção que você tem nas linfas, tá? E que ele é como se fosse uma foliculite, mas não é, porque é uma inflamação no folículo mais interno. Só que só dá nas linfas. Entende? Então, se você não tiver o termo técnico de falar isso para o japonês, como que você vai fazer o tratamento hoje? Então, eu sempre falo, tem muitos lugares já aceitando aromaterapia, mas o diferencial é você ter um Nihongo e especializado para isso. Então, eu penso, para eu dar um curso de aromaterapia para japonês, eu tenho que primeiro estudar essa parte dos termos técnicos, lógico, além do Nihongo polido, porque é diferente do Nihongo casual que a gente trabalha, e tem que ser diferenciado, porque senão não adianta, né? Apesar que tem japonês que fala, não, eu tô entendendo tudo, não, tá tudo bem, só que eu falo, então, no dia a dia, tem o emocional, que tem algumas palavrinhas, termos que você vai utilizar se você não sabe, ele vai ficar meio, tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que depende um pouco do nível, né? Se for um colega de profissão, né, seu, por exemplo, tem muita coisa que ele vai conseguir entender mesmo com poucas palavras, porque já é a mesma área, né? Então, acho que depende muito também desse nível de compreensão já. Mas eu acho muito legal essa troca, porque, igual você falou, é muito diferente, né, do Brasil para o Japão, a forma de lidar, de fazer. A parte médica, aqui no Japão, a gente vê que é bastante diferente, que é uma área onde eu vejo muitas pessoas comparando com o Brasil, né? Então, na verdade, não dá para você comparar, né? Porque em termos de tecnologia, o Japão está avançado. Mas eu falo que depende muito de como você também vive a sua vida. Eu não vou falar que senão o pessoal só vai falar, mas Kátia, então você está falando que a culpa é minha se eu fui atendido mal? Não vou falar que a culpa é sua, mas quando a gente vai com 20 pedras na mão, a tendência é quase de 50% você ser atendido mal. Agora, quando você vai, que nem eu falo sempre, não só pedindo essa desculpa, mostrando que você não sabe, mas que você quer, me desculpa, mas me informe, eu quero saber. Geralmente as pessoas elas se abrem para isso. Então a gente tem que deixar um pouco do preconceito de lado. Eu falo muito isso, que é diferente porque é diferente mesmo, tá? A fisioterapia, a área de educação física, que eu não é que eu entrei aqui, mas o meu primeiro ano aqui no Japão, eu entrei num relacionamento com um rapaz que era da minha área de educação física no futsal japonês. Então eu tive um contato muito forte, mas chegava na atividade física eu ficava chocada, porque os exercícios é tipo, de 1.900 bolinhas, e lá no Brasil já tá muito,
na minha época, quando eu cheguei aqui, vai, há 18 anos atrás, eu falava, gente, que exercício é esse? Isso aí acho que a gente aprende na escola, mas na faculdade se aprende outras coisas, ainda mais pro futsal. Tem vários exercícios, tem muita coisa, né? Também aí tive contato com o pessoal do jiu-jitsu e falou, gente, que exercício que esse povo do jiu-jitsu tá passando para esse povo? Vai ter um problema de joelho, vai ter um problema na coluna, porque eu tenho a formação. Então eu ficava meio desesperada, você tá entendendo, Michelle? Então não é só o Japão, mas às vezes a informação que você tem, as pessoas estão dando aqui, até mesmo de brasileiros com artes marciais, porque artes marciais não é obrigatório, não era obrigatória a formação, agora que está, tá? Mas antes não, se você tem como fala, faixa preta, você já se torna professor. Então você não é obrigado a ter a formação de educação física. Só que é importante porque você pode lesionar uma pessoa se você não entende de músculo, de fisiologia, de biomecânica. Você vai lesionar uma pessoa. Porque você está achando que aquele exercício é bom, mas às vezes você tá, não tem vai prejudicar. Não sei se você viu aquela coisa do TikTok daquela mulher, pô, a chinesinha que ficava fazendo movimento pro quadril para cima para baixo para emagrecer, que foi até uma coisa viral. Nunca viu? Não vi. É Eu uma, não não sei vejo. se É acho muito que é uma difícil ver chinesa, TikTok. TikTok, mas que ela ficava só fazendo assim, ó, quadril para frente, para trás, para frente, para trás. E falava que emagrecia. Um monte de gente começou a fazer e se tornou viral. Só que o movimento é tão brusco que às vezes você pode ir mais para frente e ter um problema. Você tá entendendo? Porque não tem uma instrução. Ela fez uma sacada e começou a falar, só que por causa da música e todo mundo ficava fazendo movimento e achou que emagrece. Lógico que se você nunca fez atividade física e vai fazer qualquer coisa, você começa a perder peso. Entende? Só que aí que você não entende, que às vezes se você está fazendo o movimento errado, você pode se prejudicar e ter uma lesão. Entendeu? Você pode ter um problema mais para frente de hernia de disco, entende? Por quê? Porque muitas vezes você não sabia esse movimento e fez do jeito que você achou que era, entende? E é muita coisa que acontece aqui com os profissionais também da educação física, que, quer dizer, não da educação física, mas que tem academia, que começaram, sabe aquela coisa? Eu vi alguém fazendo e acho que é isso. Eu, na verdade, fico super preocupado porque eu sei o que pode ocasionar. Quantas vezes eu falo assim, é legal você fazer uma atividade física, mas é legal você ter um profissional qualificado. E se a pessoa tem formação? Porque até mesmo na escola, na academia japonesa, a gente entra para fazer atividade física, o cara ele faz só aquele circuito, ele não pergunta se você tem um problema cardíaco, por mais que você tenha a fichinha ali, ele não chega conversando com você. Olha, toma cuidado, vê a postura, toma cuidado com a postura, porque o japonês não tem esse mania de toque já. Então eu entrei aqui, eu cheguei, lógico, era a minha área, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir numa academia. Michelle, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, sério que o cara é formado em educação física aqui? Por quê? Mas aqui no Japão, ele não é uma exigência, né? De você ser Então, formado. esse é o problema. Só que são esses detalhes que eu falo que na área, e era uma área de saúde, que devia de ter um profissional. E às vezes numa área que às vezes não é tão necessário, tipo, de novo, batendo até na tecla do tatuador, entende? Como que você vai pegar e ter que ser médico? Entende? Tudo bem, se você tá mexendo com uma agulha, mas, tipo, na verdade, você tá. É superficial, na verdade. Só que, lógico, vai machucar sua pele. Mas e atividade física? Se você não tem uma formação, você lesiona a cervical, você faz com uma pessoa que é cardíaca possa infartar ali depois da atividade. Então, isso que me assusta um pouco aqui no Japão, entende? Mas não é uma coisa que eu falo, nossa, é horrível, que não, mas me assusta. Porque eu falo, como a gente não tem informação na área da saúde? Essas diferenças, assim, né? Tipo, coisas que a gente acha que no Brasil, imagina, né? Como que eu vou fazer exercício com uma pessoa que não tem qualificação, que não sabe o que tá me passando? E aqui já é uma coisa normal. Então, assim, quando você conversa com um japonês que trabalha lá dentro, você fala que no Brasil tem todas essas exigências, eles vão concordar. Ah, é mesmo, né? Tipo, Naruhodô. Mas, assim, não ainda não é nesse nível aqui no Japão, porque eu acredito. Aí agora eu vou falar só meu achismo, tá? É só o que me vem à mente, assim. Igual eu falei, a tatuagem, ela no começo não era, depois que ela começou a ter essas exigências, tá? Então, várias áreas, no começo, igual os cílios, de colocar cílios, no começo não tinha problema nenhum, e depois. Então, assim, Começou a ter depois que tem reação, né? Os problemas, depois, problemas. conforme vai tendo, né, casos e problemas, é igual a gente estava falando da manicure. Até hoje não precisa, mas futuramente, dependendo de como
as nails trabalharem, pode prejudicar o trabalho de outras pessoas e lá na frente ser necessário alguma coisa, tá? Nossa, falou É a mesma perfeito coisa agora. nas academias. Academias hoje em dia não precisa, mas se começar todo mundo fazer de qualquer jeito, mas assim, academia brasileira à parte, tô falando de academia japonesa, Japonesa. tá? Que não precisa ter, mas quando você entra na academia, por exemplo, as academias que eu fui, eu entrava porque eu falo. Se eu já quis apresentar brasileiros, amigos, se a pessoa não fala Nihongo, a pessoa não pode entrar, eles não aceitavam. Não, mas eu vou junto, a pessoa só vai vir junto comigo. Não. Por quê? Porque a academia, ela já faz isso por quê? Porque ela já teve problema com um brasileiro que frequentou ali e que não sabia manusear a máquina, fazer de qualquer jeito, e eles viram que isso poderia dar um problema para a academia. Então, eles não aceitam estrangeiro que não sabem falar e que não sabem ler, porque todas as máquinas têm as instruções, têm os manuais, e você vai fazer conforme está ali. Mas não tem ninguém te instruindo realmente, ninguém falando como que, né? Mas assim, o meu ponto de vista é esse. Eu acredito que se de repente começar a ter muito problema e eles perceberem que é necessário ter um profissional lá dentro da academia para fazer tudo isso, eles vão exigir. Mas enquanto não tiver esse tipo de problema, não. E foi o que aconteceu com essas outras áreas, né? Igual eu falei. E daqui para frente, quais são as áreas que vão começar a Ter exigir problema. coisas? A gente não sabe, né? O que você colocou foi perfeito, porque é uma coisa que eu falo também já há muitos anos. Lógico que eu tô aqui faz tempo. Quando começou essa história de gestão até de óleo, eu falei, gente, só vamos entender o seguinte, se começar a fazer tanta besteira, o Japão vai acabar com isso aqui. Que foi até o que minha irmã falou, olha, na verdade essa empresa entrou, mas ela não tem liberação para gestão, é os brasileiros que falam sobre isso, são as pessoas que estão falando sobre isso, mas não é para ingerir. Então eu falo, gente, por que a gente trabalha correto e trabalha com coisa que realmente não vai fazer mal? Porque eu falo para as pessoas que estão aqui, quem não sabe nada de aromaterapia, pega um óleo, pega um copinho de plástico, pinga no copinho de plástico, ele corrói o plástico. Se ele corrói o plástico, o que ele faz com a sua mucosa? Estou falando de óleo essencial puro, tá? Não estou falando de aroma nem nada. Então, o que acontece? Ele corrói porque ele é extrato puro 100% concentrado. Então, você acha que o Japão, com certeza, ia liberar para você beber uma coisa dessa? Eu duvido que o Japão também ia liberar. Só que como estava tanto, eu falei, gente, será que liberou? Aí essa minha irmã falou, não, Kátia, na verdade não está liberado. Só que as pessoas que falam sobre isso. E toda vez que eu falo, gente, vamos prevenir. Como que a gente previne? Ensinando, orientando, falando que não pode. E por quê? Explicando por que não pode. Porque aí você deixa as pessoas conscientes de ninguém fazer problema, não ter nenhum problema grave. Por quê? Porque realmente eu posso matar alguém com óleo essencial. Eu posso abortar, eu posso ter um AVC, eu posso ter um problema cardíaco, eu posso justamente ter uma convulsão. Então, ele é grave. Só que o Japão ainda não se atém a isso, porque várias vezes eu escrevi, olha, por que deixa essas lojas de aromaterapia com óleo exposto? Tá errado isso. Aí você fala, por quê? Sabe por quê? Porque se você olha um óleo e você não sabe a propriedade, não está escrita a contraindicação muitas vezes, você inalou 30 minutos, você não está mais ali, você caiu duro e você não sabe que foi esse óleo que você cheirou um pouquinho e passou mal. Na Europa, tem muitas empresas que estão fechando a porta da aromaterapia e só vende fechado. Então, se você quer um óleo, você vai consultar o profissional e ele vai te indicar um tratamento. Acabou. Mesmo para comprar um óleo, ele vai conversar com você antes e vai te orientar para você não fazer besteira. Não é se você entra, quero esse porque eu gostei do cheiro e vou comprar. Não. É um tratamento. Eu não sabia disso. E eu bato muito nisso, porque se você for nessas lojas de aromaterapia japonesa, os óleos estão expostos e tem os testers, certo? Então, se você inala um óleo e você não sabe a contraindicação, e muitas vezes tem coisas que não está escrito lá, só está escrito a indicação, ou às vezes só está escrito o nome do óleo e não tem mais nada, só recopacento, você não sabe a propriedade. Então, você inalou aquele dia, imagina, tá, Michelle? A gente está conversando aqui, mas imagina que você está agitado. Um monte de coisa para fazer, até com um pouco de dor de cabeça. Você fala, escutei que tal do hortelã-pimenta, que todo mundo entra nessa. É bom para dor de cabeça. Só que você passou o dia inteiro nervoso e você nem sabia que você tem sua pressão está alterando. Você vai lá e 30 minutos você começa a ter uma dor de cabeça. Se você for medir a sua pressão, ela vai estar lá em cima. Ele aumenta a pressão arterial. Ele não pode para quem é cardíaco, não pode para gestantes, não pode para epiléticos. Só de inalar? Só de inalar. 30 minutos depois ele faz isso no seu organismo. Se você estiver grávida, depois de 30 minutos você começa a ter sangramento.
Depois de 30 minutos, se você inalou, você começa a ter dor de cabeça se você tem pressão alta. Depois de 30 minutos, você sente uma taquicardia forte. E depois de 30 minutos, você pode convulsionar. Aí eu bato nessa tecla, por isso que eu falo, o Japão ainda não entendeu isso. Por isso que eles estão falando da de formação livre, por isso que quando eu entrei aqui, eu também perguntei isso para a moça que estava aqui. Ela falou, quase infartei, a Honey foi uma que ela passou mal com óleo. Só que é passar mal, e todo mundo fala desse hortelã-pimenta, desse pepamento para criança pequena, para criança abaixo de 7 anos, eu não trabalho o óleo, porque ele é tão forte e você... Sabe quando você inala alguma coisa que é tão canforada e que você tem que soltar porque te engasgou? É a mesma coisa quando você abre, tem um copo de pinga, sabe que aquela coisa forte que você tem que soltar, ele intoxica para a criança. Meu Deus. Então eu falo, gente, tem tanta coisa da aromaterapia e eu bato nessa tecla e eu fico falando, gente, cuidado, cuidado. Tem gente que depois da marca multinível falou, Kátia é louca, fica falando essas coisas, estão falando que pode, todo mundo fala que pode. Eu falei, então, continua falando com as pessoas que podem. E eu estou preocupado com o meu trabalho e estou preocupado com as pessoas que usam e informar. Quem quer orientação, tá aqui. Quem não quer, tá fazendo o que quer. Porque eu escutei de gente falar assim, Kátia, mas a gente quer ganhar dinheiro. Eu falei, vocês podem ganhar dinheiro com consciência. Não é enganando as pessoas, porque essas marcas multinível, elas fazem o quê? É bom, compra, olha, usa, vai fazer bem. Só que é natural, né? Aí eu falo, natural faz mal, natural faz mal. Hoje mesmo de manhã teve um post numa comunidade lá, que na verdade eu só olho, mas naquele post eu falei, não, vou ter que escrever. Tava escrito assim, chá de cravo. Excelente para isso. Aí eu falei assim, olha, primeiro eu escrevi para quem que é a dona da comunidade. Falei, olha, eu fiz o post, falei, não, vou escrever para ela. Falei, olha, fulana, esse chá, por mais que você ache que é coisa boa, mas ele tem contraindicações. Tem pessoas que não podem estar ingerindo. Fora isso, tem dosagem, tem tempo de infusão, que muita gente não sabe que para você tomar chá, mesmo qualquer chá que você faça, não sei se você já reparou, tem um tempo de infusão, 5, 10 minutos que você deixa para pegar propriedade. Você foi a primeira que falou que entende. A maioria das pessoas nunca viu que o chá tem tempo de infusão. Eu sei, porque eu tenho, não sei se você já ouviu falar da Hora do Chá. Ela tem um Instagram aqui, e eu sou muito fã do trabalho dela. E eu ganhei um kit no Dia das Mães dela. E ela faz misturas de chá. Ela faz tipo hibisco com abacaxi, umas coisas assim. Que fica maravilhoso. E aí ela já manda, ela já lá no próprio no Instagram dela também, ela ensina que não pode passar desse tempo, porque senão fica perde muito a mais. propriedade, perde o sabor também e tudo mais. Né? Então ela explica disso, que tem que ter esse tempo, a água não pode estar fervendo. Por isso que eu sei um pouquinho. Ah, então, que legal. Só responder aqui, a Dayana colocou assim, esses kits, então, tem porcentagem mais baixa? Desculpa, Dayana, não tem. Eles falam que é kit infantil, mas muito nos kits infantis tem óleos contraindicados para crianças. Como o pessoal está acostumado a usar blend, não vê quais os óleos que contém no blend. E o que acontece, além de tudo que eu escuto, dá para criança ingerir. Eu falei, gente, não é. Aí a pessoa, mas é por isso então que eles falaram que não é para pôr no copinho, no copinho de plástico que corrói. Eu falei, gente, vocês escutaram que corrói o plástico, não entendeu que não é para beber? Você está entendendo que o pessoal tá tão assim que não presta atenção nos detalhes? Entende? Então, é o que eu falo. Por favor, gente, vamos entender um pouquinho de aromaterapia. E a associação que nem aqui, ó, coloca, agora eles estão colocando realmente que não é para ingerir também os óleos, estão batendo nessa tecla, mas tem muito lugar que fala. E aí eles falam assim, não, nós vamos ingerir. Eu falei, gente, não é para ingerir. Tá difícil, sabe? Porque as pessoas, elas não têm informação e elas estão fazendo, tipo, passando direto na pele. Não pode, a gente tem que diluir o óleo, porque ele é tão puro que se você passa, ele queima a sua pele, ele queima a sua mucosa. Se você pingar aqui no difusor e pingar mais, e sem querer encostar aqui, o colo é área sensível. O que vai fazer? Vai ter uma dermatite de contato. Para você ter essa noção. Por isso que até tem a seriado na Netflix, está escrito contraindicado, o primeiro episódio fala sobre óleo essencial e fala sobre isso. Então, para você ter uma noção, está falando que não é para ingerir, está falando das marcas de marketing multinível, que não tem nada a ver com aromaterapia, e sim com venda de óleos.
tá falando também sobre alguns profissionais que falam muita coisa e mesmo o pessoal tá gravando a série. Você acredita que o pessoal não se toca? Ah, tem uma cena assim que um cara tá falando sobre que fala sobre bebê também, que é outro cara que fala muito e tá lá, acaba o vídeo, a mulher tá lá assim, meu, a Netflix está gravando, você não dá para você às vezes manter a pose. Ela não manteve, pagou a câmera da onde que ele estava fazendo o vídeo, ela tá lá assim, ela, sabe aquela coisa, nossa, que saco, ainda bem que acabou? E você fica, oi? E ela, sabe, falando assim pro pessoal para beber, que dá para as crianças, se gostasse mesmo, quando ele borrifa, as crianças ficam assim, ele borrifa, dá um exemplo lá, que quem assistir vai ver essa cena, o cara tá borrifando e a criança tá assim, ó, com hortelã-pimenta. Então eu falo, Gente, tem olhos que e o pessoal indica para criança que tem autismo. Se você soubesse que esses olhos vão fazer a criança virar um serial killer e quase matar seus pais, você não vai acreditar, porque é olho muito estimulante. E tem crianças que eu falo, tem autistas e autistas. Tem autista que precisam de um estímulo e tem autista que precisam do quê? De acalmar. Tem criança de TDAH, que todo mundo acha que é só TDAH, mas eu tenho aquela que tem déficit de atenção, tem aquela que tem uma hiperatividade, e tem aquela que, eu vou esquecer o nome, que é transtorno de desafiador, que é aquela criança que quer arranjar confusão. E são tratamentos totalmente diferentes. Aí está aqui. Outra pessoa, a pessoa do outro dia me pediu um socorro, colocou 5 gotas de canela e teve que parar o carro, porque sufocou. Tem óleos, Michele, que eu não comercializo, eu não vendo para pessoa comum. Canela é um que eu não comercializo, porque ele é muito forte. Eu já vi, como eu falei, né, quando eu tava grávida da minha filha, eu fiz esse mini curso porque era gratuito, só para entender, porque eles falaram, tipo assim, só que o que eles me ensinaram, eu lembro que era assim, tipo, para você diluir na água, tipo, para 1 litro de água, você coloca, tipo, acho que 1, 2 gotas do óleo essencial, para você passar um pano na casa, de lavanda. Acho que foi o único que eles falaram, foi de lavanda. Então, mas assim, por isso que, tipo assim, só que assim, eu cheguei a comprar no Riachuelo, porque eles falaram que podia ser até o de Riachuelo. E, tipo assim, eu até, acho que eu até cheguei a usar para fazer isso, para deixar aquele cheirinho gostoso e tal. E esse pouco também. Só que aí depois eu já tive interesse, eu já fui atrás uma vez para entender um pouco. Só que eu sou muito assim, tipo, se eu não entendo, eu prefiro não arriscar, né? Ainda mais quando se trata de saúde dos meus filhos, né? E que eu bom, queria. né? Porque meu filho ele tem problema no Adenoide? nariz à noite, tranca muito o nariz dele, né? Ah, tá. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Só que aí o que eu fiz? Eu fui na farmácia. Falei, bom, na farmácia, né? E aí tinha um negocinho que você cola pra ele abrir, que abre, né? À Sei, noite. aquele adesivo. Isso. Eu acho que não seria também a melhor opção, mas eu falei, bom, eu vou nisso do que vou colocar alguma coisa pro menino cheirar. E igual meu marido, ele é super contra o Vick, né? Porque eu acho que no Brasil já deu muito problema de Vick e tal, então a gente não usa essas coisas. E Que aí, tipo, bom. e eu tenho, só que eu tinha, só que na minha cabeça assim, tá? Vou ser muito sincera. Ah, é natural. Eu tinha convicção que, tipo assim, eu quero estudar mais, entender mais, porque eu quero começar a usar, porque é uma coisa natural. E eu acredito que é assim que a maioria das pessoas pensam quando vão procurar, né, esses óleos, né? Então, legal você até colocar esse seu depoimento, que é muito importante, porque o que eu falo, Racoen é aroma que vende. E se a pessoa tem alergia respiratória, piora a alergia respiratória, porque contém álcool, tá? Então, assim, Racoen, o aroma é o que contém álcool. Aí tem essência. A essência ou fragrância é para utilizar para você fazer sabonete e vela. Porque o óleo essencial é o único que tem propriedade terapêutica, mas quando você aquece ele, ou na lâmpada, ou no calor, ele perde a propriedade e deturpa o cheiro. Então você joga fora o óleo, ou seja, você investe, mas você joga fora o óleo essencial. Então tem que estar tomando cuidado. Existem alguns óleos, que nem a Rani colocou aqui do canela, eu não comercializo por quê? Porque faz mal para a pessoa inalar. Então, se a pessoa não sabe a dosagem, ela vai chegar e comprar em casa, ele pode prejudicar ele e as pessoas que estão dentro de casa. Vou dar até um exemplo básico. Não sei se você tem pet em casa, a gente tem aqui. Acho que você vê muito coisa nessas coisas de pet em Japão, essas comunidades de animal, o pessoal falando, ó, usa óleo de citronela para o cachorro não fazer xixi no local. Para quem não sabe, o óleo essencial de citronela, ele aumenta o batimento cardíaco. Então, para quem é cardíaco, não pode usar. Se você já pegou seu pet, você segurou ele e tem um batimento bem rápido.
Então você imagina que aquela pessoa que está passando todo dia aquele óleo, está estimulando, e o cachorro inalando, ele começa a desenvolver o quê? Um problema cardíaco. Porque o óleo está estimulando o coração dele a trabalhar mais forte, bem mais forte. E depois, seu cachorro vai vir com problema cardíaco, você não sabe por quê, mas é por causa do óleo que você usa logo uns 3 meses, não sei quantos meses, até ele adaptar para ele não fazer mais xixi ali. Você tá entendendo? Então eu falo, quem estuda, por isso que eu falo, gente, você é veterinário, mas estuda aromaterapia. Não fala besteira que você viu na internet. Que nem lá no Brasil, eu tive uns alunos meus falando que tinha o ginecologista falando, colocou naquele galão de água, jogaram óleo pro pessoal beber. Eu falei, mas não corrói? O cliente foi lá porque queria depois de já vender o óleo. Eu falo, gente, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas a gente não precisa surfar numa onda que vai prejudicar. Pô, você é ginecologista, não vai estudar um pouquinho sobre o produto? Sabe o que ela falou? Ah, mas é minha amiga que indicou. Eu falei, pode ser sua amiga, mas ela tem conhecimento. Ah, mas foi pela confiança. Uma palestrante que veio aqui pra gente também, ela falou, Kátia, eu fui conversar com ela para fechar, para ela falar, Kátia, olha que legal que você falou, porque hoje mesmo eu ganhei uns óleos aqui para ingerir. Eu falei, não faça isso. Eu falei, você tem Netflix? Tem, assiste o primeiro capítulo. Ela assistiu e já me mandou, o que é isso? Ainda bem que, nossa, foi de Deus para eu falar com você antes, porque como assim chegou na minha casa, eu ingeri esse óleo, porque ela falou, você vai melhorar a sua saúde. Bebe o óleo lá na água, põe não sei com 5 gotas e bebe. E eu falei, oi? Foi uma coisa aleatória, sabe assim, de a gente conversar, que a gente tá conversando agora. E ela chegou e falou, não acredito. Tipo assim, eu tô um monte de... Calma, tá digerindo ainda, né? E aí ela falou, e ela acabou fazendo tratamento, e ela falou, nossa, que diferente. Eu falei, então, para você entender que é diferente, então tome cuidado. Porque as pessoas falam uma coisa na internet, mas a outra é diferente, que nem eu falo que tem óleos essenciais, para você ter uma noção, que o pessoal não coloca contraindicação. Mas eu falo, quem pratica sabe que tem contraindicação. É porque tem muita gente que estuda só a composição bioquímica do óleo, você está entendendo? E acha que aquela indicação é da planta, então acabou isso. Mas como ele trabalha no físico? Para você ter uma ideia, Michelle, toda vez que a gente vai lançar um óleo, porque são vários óleos que tem no mercado, tá? Então, quando eu vou pesquisar um óleo para colocar no nosso trabalho, seja para o aluno ou seja para o meu cliente, eu testo ele pelo menos uns 3 meses. Você vai falar, por quê? Por mais que ele tenha propriedade, às vezes eu não tenho nenhuma contraindicação, a Ani já tem. Então, tem óleo que eu não posso chegar perto da Ani. Eu estou trabalhando, se eu chego perto da Ani, ela começa a sentir dor de cabeça. Então, são coisas que eu falo que a gente não presta atenção, mas eu testo por quê? Porque eu sei que às vezes tem alguma coisa a mais e que eu quero experienciar o óleo. Porque se eu tiver a experiência do óleo, eu posso passar na minha aula. Agora, se eu não tenho, só pela informação, não me faz um profissional. A moça chegou a adoçar um café porque indicaram canela, a canela, que a canela adoça? Rania, que a canela adoça o café? Gente, o canela é um óleo mais corrosivo que tem. Eu sei, eu uso a canela em pó, tá? A canela em pó. E tem choque. Porque assim, agora eu vou falar das coisas de dieta aí, né? Que o pessoal faz. E que eu já fiz também. Mas eu não, igual eu falei pra você, eu nunca fui pro lado de óleos, né? Essa parte de adoçar, pra quem quer tirar o açúcar, por exemplo, tem muita gente que usa cravo e a canela, tá? O cravo, geralmente, que você, se for natural, pega o pauzinho de cravo, jogava dentro da água, porque ele fica com um saborzinho na água. E a canela, eu colocava uma colher de canela em pó, junto com um pó de café antes de coar. Não pra, sabe? Então, antes de coar. Porque senão depois ele não vai ter uma diluição boa também, não tem como você tomar. Sim, eu fico imaginando. Eu só colocava, então, junto com o pó. Pra mim, é assim que faz sentido, né? Colocava junto com o pó, coava, então ele vai pegar aquele aroma, aquele sabor também da canela e dar um gostinho diferente. Então, agora o óleo... Então, mas sabe qual é o problema? Que nem a Rani colocou aqui. Teve uma moça que chegou para mim e falou o seguinte, Kátia, minha mãe tá com, vou esquecer o nome da doença, é como se ela estivesse tendo uma gastrite, mas não é gastrite, que ela tá com refluxo junto e tá tendo uma queimação no corpo. Eu falei, ué, como que é isso? Aí eu perguntei e tal, ela falou, não, tem alguma coisa para aliviar essa queimação? Gomen, né? A tia vai acabar, porque senão, né, a gente fica aqui, gomen, né? Vou terminar só essa parte aqui.
Aí ela chegou e falou assim, tem alguma coisa para melhorar a queimação do estômago da minha mãe? Eu falei, tem, mas ela não fez nada? Não, falou que não fez nada. Eu fui enviar o tratamento. Ela falou, você pode explicar para minha mãe? Eu falei, posso. Como é senhora, eu resolvi ligar, porque eu falo que às vezes escrevendo a pessoa não entende. Olha, não, então, eu bebi óleo. Eu falei, oi? Eu descobri que a queimação dela é porque ela está tomando óleo puro. Então começou a queimar todo o esôfago dela, e essa queimação, porque ela também não falou para o médico. Então o médico está achando que é um problema, que na verdade ele nem sabe de onde que é. Mas foi do que? Eu falei, ó, se eu fosse você então agora, primeira coisa, nunca mais ingira o óleo, tá entendendo? Ah, tá bom. A gente vai tentar fazer e a senhora vai me falando como que tá, mas nunca mais ingere. Por quê? Ah, mas me falaram. Eu falei, não pode. Porque é isso que corroeu. E eu quero ver se a senhora vai usar direitinho e eu quero que a senhora me dê um retorno. Por quê? Ela pode até ter reação alérgica mesmo inalando óleo, porque ela bebeu muito óleo. Então corroeu tudo esôfago. Então por isso dessa queimação que ela está sentindo. Quando ela falou, eu falei, mas eu perguntei para sua filha. Aí ela falou, não, eu bebi óleo. Aí eu falei, olha, sua mãe bebeu óleo, tal. Eu falei, não, mas ela falou que só foi uma vez. Não, pelo jeito você não bebeu já há um tempo. Porque não corrói o esôfago todo, só sei lá, lógico, pois uma quantidade muito grande, né? Então, o que acontece? São essas coisinhas, Michele, que eu bato aqui, e que as pessoas ainda me chamam de louca, e que eu tenho muito cuidado. Por isso que eu falei, o nosso curso, Michele, por mais que tenha formação livre, se a pessoa não passar nas avaliações, ela não recebe certificado, por mais que ela já esteja um pouco apta a trabalhar com o meu feedback. Mas por quê? Justamente porque senão as pessoas acabam se prejudicando. Acho que deu para você até perceber um pouquinho, né? Tadinha, eu passei o horário aqui, ó, já tá até falando, mãe, o tempo, né? Me desculpa. Isso, então quando a Aline falou como você gosta de assistir documentário, que eu falo muito que aqui no Japão o pessoal não gosta de assistir documentário. Porque a gente fez divulgação desse documentário e mesmo assim as pessoas continuaram tomando, entende? Então, assim, se você gosta... Ver? É na Netflix? Não tem Netflix. Contraindicado, só na Netflix. Contraindicado, capítulo 1. Tá? O primeiro capítulo que fala. Não. Não tem, né? Só se tem na Netflix, né, Nil? Só na Netflix, é fechado. Que eles fizeram justamente por causa desse boom que estava tendo, eles resolveram fazer para, tipo, alertar a população, você tá entendendo? Ó, a Ani vai ver se ela encontra alguma coisa, ela te manda. A Carol tá falando isso porque ela tá chocada, lógico, ela tem informações sobre isso também. E a gente comentando, às vezes ela, por mais que tenha essas pessoas que elas já viram, as meninas que já viram usando óleo, eu falo que quando a gente dá mais informação, a pessoa fica mais em choque ainda, porque tem coisa que ela não sabe, sabe? Não sabe o que real que a pessoa está fazendo ou não. Então eu sempre falo que a gente tem que estar tomando muito cuidado. Por isso que eu falo que as empresas de marketing multinível, a gente tem que correr, porque elas estão preocupadas em vender. E a gente fala que eu sempre falo, para a gente melhorar as coisas de saúde, a gente tem que ter informação. Se você não tiver informação, isso dá diferença. E que nem quando você falou em relação do japonês que tem o mesmo trabalho, sim, mas que nem eu estou trabalhando às vezes com a pessoa comum que está querendo aprender, que nem você falou, eu quero aprender. Então eu vou explicar desde o porquê que o corpo dela está falando isso, emocional, que é a terapia, e depois falar do óleo essencial. A gente fala isso em conjunto, porque senão ela só vai querer empurrar o óleo essencial e ela não sabe para que serve, e não vai adiantar. E aí a pessoa também não tem resposta. Por isso que eu falo, nossa, as pessoas ainda estão ali, ainda porque elas acham, não, mas por que seu curso tem tantas horas? Por que você quer dar avaliação? Ninguém dá avaliação de curso. Eu falo porque eu estou no Japão e eu quero manter o nome e manter também esse detalhe das pessoas serem sérias no que elas forem trabalhar. Porque aí elas vão ficar mais receosas de trabalhar e não fazer qualquer coisa, entende? Do que aquela pessoa que faz um curso de 8 horas e acha que é profissional disso. Não vai ser. Acho que nessa parte, assim, condiz muito com o que a gente falou na live passada, né? Que é a parte de como que a gente pensa, né? Como que a gente... as atitudes das pessoas, né? Então, assim, a sua linha, né, de trabalho, como você trabalha, né? E indiferente da área, no caso, qualquer pessoa,
Ela pode passar o conhecimento dela para outra, né? No caso, que é o que eu quero fazer também, de passar o meu conhecimento. Só que não é simplesmente eu vou lá montar um curso de qualquer jeito e para poder ganhar dinheiro. Não, para mim não faz sentido isso. Por isso que ainda não saiu, porque eu tô a Daiane que estava aqui, que você viu ela comentando, ela tá me ajudando, porque ela trabalha com isso, né? De montar o curso. Então, você tem um produto, você tem um conhecimento, você quer transformar isso num produto digital, ela tem essa didática, ela te ajuda a montar, para fazer com uma didática que realmente vai fazer com que a pessoa aprenda, né? Isso vai fazer a diferença com certeza, do que você ser mais um no mercado, não é verdade? Então, assim, eu falei, não, eu não quero simplesmente chegar e fazer do meu jeito, e muitas vezes isso não vai agregar para a pessoa. Então, por isso que, assim, eu acredito muito nisso, no trabalho sério que a gente vai estar fazendo para passar, porque não é eu, é a pessoa, né? Porque depois, e igual você falou, a pessoa vai aprender e ela vai passar isso para frente. Ah, mas aonde você aprendeu? Com quem que você aprendeu? E aí, sim, mas, né? Tipo assim, foi a Michelle. Né? Então, assim, eu quero passar, assim, assim como você, de forma bem didática, e eu quero ter certeza, por isso que sempre no final do curso eu quero ter esse momento de estar com a pessoa para tirar todas as dúvidas e ter certeza que a pessoa. Então, isso eu acho que vai muito além, porque é curso livre, então, assim, né, esse é o ponto, né? Isso, com certeza. Aí Você. não é esse valor que a gente está falando, a gente está falando de valor agregado para a pessoa, que é umas coisas dela também começar a perceber isso. Outra coisa que a gente faz, Michelle, nossas aulas não são gravadas. Muitas pessoas fazem curso de aromaterapia com a linha gravada, que tá ali, assistiu. Tá, e qual que é a sua dúvida? E qual a história do dia a dia para você entrar e falar, ah, entendi como isso funciona? Nossa aula é ao vivo, que nem a gente está conversando aqui, e às vezes você pode entrar na aula e olhei você e falei, opa, o que aconteceu? E você fala, como assim que aconteceu? Às vezes você passou o dia terrível. Então tá, o que aconteceu? Vamos conversar disso. Porque, desculpa, a gente já vai terminar para você dormir. Porque muitas vezes, Michelle, isso que as pessoas esquecem um pouquinho. Tadinho. Vamos terminar, né? Gomen. Gente, olha, vou terminando por aqui, porque senão é falta de respeito com os filhos da Michelle por causa do horário. Desculpa, Michelle, tá? Então a gente vai fazendo, a gente vai ter um outro bate-papo, a gente vai marcar de um outro encontro para a gente estar conversando disso, que eu acho que fica muito bacana também. E, Michelle, muito obrigada pelas suas informações, que eu creio que auxiliou muitas pessoas. Eu acho que as pessoas abriram a cabeça, porque a gente também orientou desse detalhe que as pessoas pensam, porque aqui, ainda mais na minha região, que é Guma, tem muita gente que entra, não só aqui, eu acho que em todas as regiões as pessoas têm essa mania muito de, qualquer coisa eu vou te denunciar, principalmente porque as pessoas estão começando. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, gente, vai fazendo direitinho, pegando todos os documentos, vai colocando notinha por notinha, vai separando, que isso vai te auxiliar quando você for fazer a declaração. E lembrando que sim, que é essa história que nem eu falei, a gente não trabalha com cura, né? Mas lógico que você também já orientou em relação a essas coisas. Então, gente, quem quer informação, segue a Michelle, porque olha, mais informação que ela posta toda vez ali no Instagram dela, sempre dando uma dica, sempre dando uma informação, então acompanha. Ai, nunca ouvi falar. Então agora, gente, acompanha, porque você vai ter mais informação sobre isso e é muito importante. E é o que eu falei também. Gente, não é só a Michelle de informação que ela está dando. Já deu para perceber, se você ainda não conhece a Michelle, segue, assiste a live anterior dela, porque eu falo que tem a ver com o caráter das pessoas. Isso faz com que a gente tenha um grupo que vai um indicando o outro e que também vai crescendo, porque o nosso objetivo é isso, é unir as informações e também ter essa coisa do caráter e a gente fazer um grupo do bem e crescer, não é verdade? Bem, eu que agradeço a Rani aqui, a Michelle, mais uma vez, todo mundo está agradecendo você também, Michelle, muito obrigado mesmo pelas informações. E a gente ainda tem... Depois eu te escrevo o inbox direitinho que fica mais fácil. Gente, se despeço aqui da Michelle, deixa o seu aplauso para ela, porque deu muitas informações para todo mundo. Lembrando que se você quiser entrar em contato, entre pelo Instagram. Lembrando dessas informações, ela já deu muitas dicas. Então, se você ainda está receoso, está com vergonha de entrar,
vai seguindo ela até você se sentir mais sossegado, para você conseguir perguntar direitinho e começa a perguntar e tenta legalizar o seu trabalho, tá bom? Michele, obrigado e até a próxima. Até a próxima Até conversa uma por aqui. próxima. Tá bom? Mas eu te Obrigada por escrevo. tanta informação também. Foi tudo foi muito bom para mim ouvir tudo que você falou hoje. Que isso, eu que agradeço. Tá bom? Obrigado. Boa Aí você noite. pode fechar aí, ó, e boa noite. E assumir, né? Gomei, né, do Ah, horário. eu vou fechar aqui então. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, agradecendo a todo mundo que participou, lembrando que, primeira coisa nossa, né? Como eu falo, a gente vai se unindo e nada como ter pessoas que pensam da mesma forma, né? Isso é muito válido. As pessoas ainda não dão valor para isso, mas eu dou muito valor para isso, viu, gente? Então, espero que vocês gostem, tenham gostado dessa live. Segunda-feira a gente tem live com o João Douglas Gil, que é um excelente profissional na fisioterapia, super conceituado, não só no Brasil como no mundo, já deu curso aqui no Japão também, e ele vai estar falando sobre lesões. Então, se você quer saber mais sobre lesões, quer tirar suas dúvidas, entra na live segunda-feira às 20 horas, tá? E quem não puder entrar na live e quiser mandar pergunta, pode mandar no inbox e a gente responde. Manda lá na pergunta, pergunta no dia e ele vai estar respondendo e depois vocês vão ver a live que fica gravada aí no nosso IGTV, tá bom? Então, para quem ficou, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus e bom descanso. Tchau, tchau.